Então, boa noite a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos aí mais uma vez ao nosso canal Luz, Lei Divina, Ser Luz. Hoje nós vamos dar início ao nosso estudo aqui, né? Como sempre, respondendo algumas questões que os médiuns da Casa Espírita Ser Luz nos enviam, né? E assim a gente vai elaborando um pouco mais nossos pensamentos, nossas reflexões, nossas conclusões sobre cada assunto, né? Hoje nós vamos tratar do livro 3, né? A Umbanda como Luz e Lei Divina, o livro 3 da série A Imaculação da Umbanda. Hoje nós vamos tratar mais especificamente do capítulo 2, sobre animismo e mediunidade, e o capítulo 5, Medo da Mediunidade. Então vamos à primeira questão enviada. Na verdade, um ponto importante, né? O animismo é uma ação ou reação do médium, mas sempre baseada em questões intrínsecas do próprio médium, de sua própria alma, tanto de sua vida odierna quanto de reencarnações anteriores, registros do passado. Comentário, né, ou pergunta. Entrando um pouco na linguagem da apometria, no animismo, no sentido de alma, é onde encontramos nossas PMs? Aí pergunta se a gente poderia fazer essa comparação, né? Tem correlação, só que o que acontece, né? Quando a gente estudou apometria, no nosso curso de apometria, na Casa Espírita Ser Luz, nós vimos sobre alguns conceitos um pouco diferentes, essa questão, né? Das PMs, da personalidade múltipla, né? Essa PM significa personalidade múltipla, para quem não conhece, né? Nos termos de apometria. Então, essas personalidades múltiplas são vistas, são entendidas na apometria, né? Como vidas que nós tivemos no passado, né? E que, de certa forma, esses egos, essas personalidades múltiplas continuam, né, no nosso condomínio espiritual, por assim dizer, e elas interferem muito no nosso dia a dia. Então, um de vocês aqui está perguntando se isso é um pouco do animismo. Eu diria que a gente poderia fazer uma comparação, mas como a gente compreende um pouco diferente essa questão da apometria, na nossa Casa Espírita Ser Luz, então a gente não trabalha com essa ideia de que nós somos um condomínio de personalidades, mas, contrariamente, no nosso perispírito, na nossa alma, na nossa ânima, né, que animismo vem de ânima, que é de alma, tem um conjunto de registros que são tendências, que podem ser positivas, que podem ser negativas, tem um conjunto de padrões, tem um conjunto de experiências que nós vivenciamos lá na vida pretérita, nós demos um determinado significado para aquilo, e quanto mais nós colocamos energia naquela experiência, mais aquela energia vai ser gravada na nossa alma. Então, o que acontece? Está gravado na minha ânima, na minha alma, que é o que me anima, né? Que me dá vida, que vida a este corpo. Então, o que acontece? Nos momentos ali que o médium está desenvolvendo sua mediunidade, e a gente vai entender que isso faz parte do processo, o animismo, né? Tem como pular. Então, o que acontece? O próprio médium, ainda sem saber lidar com a própria fenomenologia, com as próprias sensações, porque não conhece o caminho, não sabe ainda caminhar, ele pode se confundir. Então, o que é realmente o animismo? Realmente são registros que a gente tem, tendências que a gente tem, padrões que a gente tem, condicionamentos que a gente tem, que no momento ali de um desequilíbrio, vamos dizer assim, energético, porque o que acontece? É interessante a gente notar que quando a gente está desenvolvendo a mediunidade, é muito mais fácil a gente desequilibrar e reequilibrar se conectando com o guia, do que propriamente a gente achar que a gente já entra totalmente equilibrado para conseguir se conectar, quando a gente está desenvolvendo, né? Por isso a dificuldade. Por que o médium firme consegue o acoplamento com o guia com muita facilidade, com poucos choques, de forma muito tranquila, e o médico que está começando, às vezes sofre muito, chacode muito, sente muito e não consegue a conexão, exatamente por isso. E é neste momento que as próprias crenças do médium, as próprias percepções que estão, os registros que estão na alma do médium vão vir à tona, porque tudo vem à tona. Então, esses registros, né, ou seja, eu posso, como a gente fala em alguns momentos aqui, né, de incorporar, o médium incorpora o próprio ego, achando que é o guia, porque são as próprias tendências do médium, ele manifestando e achando que está com o guia, porque ele ainda não sabe discernir. Então, podemos fazer sim uma comparação, mas não é exatamente a mesma coisa, exatamente porque na nossa Casa Ser Luz nós não compreendemos, dentro dos nossos conceitos apométricos, que nós somos um condomínio de personalidades, mas diferentemente, né, pegando uma linha, inclusive mais espírita mesmo, de que nós somos
almas cujos registros de vidas pretéritas, à medida que nós entramos em ressonância com eles por algum motivo, seja a proximidade de um irmão que está em ignorância, ou seja mesmo por meio de um guia que está tentando trazer uma oportunidade que nós ressignifiquemos algumas coisas, então eles trazem isso à tona, ou seja, a nossa própria alma, né? Ela traz isso à tona, e um pouquinho à frente eu vou explicar isso um pouco mais profundamente, vocês vão entender o que eu estou falando, né? De como esses registros vêm à tona, por que eles vêm à tona. A gente vai entender de forma mais concreta, né? Vamos só continuar aqui que a gente vai indo voltando, vocês vão tendo o apanhado geral. Diferença de animismo e mistificação. Na mistificação, quem está incorporando não possui dúvidas do seu processo, justamente por saber que é ele próprio. Já no animismo, há um pouco dessa questão do medo, da dúvida. Exatamente. A diferença, a gente até costuma dizer que o médium mistificador, ele não está preocupado com a comunicação, com a qualidade da comunicação, ele não está preocupado se tem um guia ali ou não. Ele quer aparecer, ele quer causar, né? Então, o médium, ele sabe, né? Só que, assim, a vontade dele não é se acoplar com o guia, entender o guia, entrar em sintonia e fazer um bom trabalho. Ele quer aparecer. Então, é a mistificação. Por isso que a gente fala que o médium mistificador, ele sabe o que ele está fazendo. Porque a intenção dele não é verdadeira, não é amorosa, não é fraterna. Né? Ele quer causar, ele não quer ajudar, ele não tem paciência de aprender, ele não tem compromisso com os ensinamentos, com a doutrina de Umbanda. Então, como eu estava falando, né, a diferença, né, do animismo para a mistificação é exatamente isso. Na mistificação, o médium, ele quer causar, então ele tem consciência do que ele está fazendo. Já no animismo, não. O que a gente compreende? Principalmente por ser natural o animismo, por ser da própria alma do médium, o que acontece? Não há uma má intenção, não há esse sentido. Na verdade, o médium está querendo aprender, ele está compromissado com a casa, compromissado com o seu desenvolvimento, com a sua educação mediúnica, mas não tem como suplantar a sua própria alma se não for por meio desse processo de desenvolvimento e educação mediúnica, ou seja, as asas do conhecimento junto com as asas da prática, que é o que vai nos permitir alçar voos, né? Então, assim, não tem outro jeito. E assim como vocês vão aprender a discernir até onde é a alma de vocês, até o momento que vocês começarem a olhar mais para dentro, a se conhecerem mais profundamente, ter mais certeza de quem vocês são, do papel que vocês têm dentro de uma casa, tudo isso, assim, são informações, são vivências, experiências que vão permitindo que degrau a degrau vocês vão subindo até conseguir enxergar o que está um pouco mais acima. Então, a grande diferença do animismo é que é parte da natureza de cada um de nós, é da nossa própria alma, da nossa ânima, é natural e é aceitável. O que a gente precisa depois, nesse desenvolvimento da educação mediúnica, é aprender a dosar o tanto da minha alma nesse trabalho e o tanto que a minha alma tem que estar presente em determinado momento ali do trabalho. Porque a gente sabe, né, que em momentos da nossa mediunidade, seja incorporação, seja intuição, seja qualquer tipo de mediunidade, tem um momento que a gente participa, tem um momento que a gente se afasta um pouco, o guia toma a frente, tem um momento que o próprio guia permite que a gente tome um pouco à frente e a gente vai fazendo esse trabalho conjunto. Então, dando continuidade. Tal fato pode ocorrer, dentre outras questões, pelo seu desajuste psíquico, ou seja, esse excesso de animismo, né? Que é o que a gente precisa trabalhar. Ou indiretamente, por exemplo, quando provocado pela aproximação de algum espírito, causando-lhe sensações, sentimentos ou pensamentos que funcionam como um gatilho para o animismo, né? Trazendo à tona seus desequilíbrios ou registros do passado. Foi exatamente isso aqui que eu deixei para falar neste momento, quando eu estava falando, né? Que depois a gente vai entender como é que esses registros vêm à tona. Gente, eu lembro o seguinte: nosso corpo emocional, ele é muito poderoso. E a gente ainda está desenvolvendo esse corpo emocional. A gente ainda está aprendendo a lidar com essas questões. Por isso que a gente precisa desenvolver também a razão. Porque a razão é a melhor forma, é a forma mais efetiva, mais eficaz de nos ajudar a dominar, né, essas emoções. Exatamente porque a razão tem a ver com conhecimento, né? Com a minha capacidade de discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, né?
e o que é de qualidade, o que é da religião, da espiritualização e o que não é. Então, o que acontece? Vamos pegar aqui o exemplo ruim, e depois eu vou falar do lado bom. Qual é o exemplo ruim? O médio está em desenvolvimento. Qual é a nossa tendência primordial? Da gente baixar a nossa vibração, né? Queríamos nós que fôssemos ascender e elevar, mas não é. A nossa tendência é diminuir a vibração. E neste momento, vamos supor, às vezes um irmão que precisa de socorro, de auxílio, como a gente muito fala para vocês, né? Como é que um espírito vai pedir socorro para um médium que ele conseguiu alguma sintonia, mas esse médium ainda não é desenvolvido para conseguir entender o que ele quer? Se aproximando desse médium, projetando no médium suas próprias sensações. E às vezes ele nem faz isso consciente, ele simplesmente se aproxima do médium e o médium, por sintonia, consegue. Aí o que acontece? Os próprios registros do médium vêm à tona. Então, imagina, somos registros do espírito com os registros do médium. Por isso que é importante o processo de desenvolvimento e educação mediúnica, porque nós vamos auxiliar vocês nessa educação, nesse desenvolvimento, para que vocês equilibrem, para que vocês dominem, para que vocês entendam até onde é vocês que estão sentindo alguma coisa, até onde vocês não são vocês, mas é uma sintonia, houve uma reverberação, houve uma ressonância, né? Então, isso é muito comum na caminhada de médios que estão começando, né? Então, o que acontece? Por sintonia, por ressonância, aquele espírito traz um registro que nele está muito forte, muito negativo, que esse registro existe em você em algum nível. E que se esse espírito, quando se aproximou de você, despertou esse registro em você, a gente tem que entender o seguinte: há algo também para ser significado em você. Então, não deixa de ser uma oportunidade, por meio da sua própria ânima, do seu animismo, que esse espírito te auxilie a mostrar algumas coisas que você precise aprender a lidar no seu campo emocional, porque é o que mais mexe com a gente, e, por consequência, auxiliar esse irmão também. Por quê? Você está dentro de uma casa, você faz parte de uma corrente. Se esse irmão está sozinho, do lado de lá, vocês, né, que estão dentro de uma casa, tem todo um amparo e auxílio. Então, esse é o lado ruim, entre aspas, porque se a gente botar o foco da forma correta, a gente vai entender que não tem nada de ruim. Isso é o próprio processo que a vida me disponibiliza para que eu me entenda, eu me conheça melhor e eu não esconda debaixo do tapete da minha alma, por assim dizer, algumas coisas que eu preciso mudar e eu ainda não mudei. Então, muitas vezes, irmãos, aí a gente não fala muito dos mistérios, dos princípios de Exu e Pombagira, que um dos princípios, né, do Exu e da Pombagira é trazer tudo o que não presta no médio para fora, mas para ser trabalhado. Aí é por isso que as pessoas não entendem os mistérios de Exu e Pombagira e acham que eles são espíritos sem doutrina. Eles não são sem doutrina. Quem é sem doutrina é o médium. Mas aí o que faz, né? O Exu e a Pombagira, dentro desse mistério de ativar na gente as coisas mais mundanas, mais humanas, para não dizer desumanas, nos coloca em contato com aquilo que a gente renega, com aquilo que a gente finge que já resolveu. E o Exu e a Pombagira, muito conscientes do que estão fazendo, fala o seguinte: eu te ajudo a botar para fora, para te mostrar que você não pode continuar escondendo nem de ninguém, nem principalmente de você. Vamos falar agora do lado bom, do animismo. Do mesmo jeito que nós temos registros ruins que precisam ser trabalhados e ajustados, nós temos registros bons. Isso é o que nossos guias também da luz fazem. Então, muitas coisas boas que eles têm, é por isso que a gente fala muito, né? Seja quem incorpora, seja quem intua, quem trabalha por canalização, não importa, de alguma forma mediúnica, quando você começa a se sintonizar mais com o espírito de luz, o nosso amor melhora, aumenta, né? Assim, quanticamente falando, porque uma coisa é o amor que o Sérgio sente, outra coisa bem diferente é o amor que o Sérgio sente quando o pai Jeremias está incorporado com ele. Então, assim, do mesmo jeito que alguns irmãos que ainda estão na ignorância, ao se aproximar de mim, podem, né, por ressonância, fazer vibrar em mim alguns registros que são meus, que também estão em mim, ou seja, que só entrou em ressonância com os registros que estavam nele, a mesma coisa acontece com os nossos guias de luz. E essa é a grande magia, né, dessa perfeição desse trabalho. A gente aprendeu a utilizar isso em nosso benefício. É por isso que eu falo muito com vocês. Cadê a humildade, a paciência do seu preto velho, da sua preta velha? Que você não anda usando no dia a dia? Cadê a força do seu Exu, da sua Pombagira, para ir atrás do que você quer, para não dar tanta importância para as coisas que não estão te fazendo tão bem, né? Cadê a malandragem saudável da linha do malandro?
né, para te mostrar, eu caio, mas eu levanto e minha roupa está aqui intacta, estou plenamente alinhado. Então, por isso que a gente está sempre lembrando, porque assim, isso nos ajuda a entrar em contato com essas verdades. Então, vamos lá. Aí fizeram até um comentário assim, né, dessa questão dos sentimentos, que novamente lembra da apometria, né? E até fala assim, ó, não sei se eu estou confundindo as coisas. Não, não está confundindo a coisa. A apometria tem muito. Na verdade, gente, as leis espirituais que regem tanto as experiências apométricas quanto as experiências mediúnicas, se é que a gente pode separar, se é que não são em algum nível a mesma coisa, né, apesar, né, dos pesares e das diferenças, no fundo a gente está falando o quê? De como lidamos com as verdades, com o conhecimento, com as leis que regem esse mundo, inteirando com o mundo de lá. E essas leis, elas são as mesmas em qualquer religião, essas leis são as mesmas dentro de cada plano, nessa correlação, ou seja, todos aqueles que se relacionam com o mundo espiritual por meio da mediunidade vão ter que entender essas leis, compreender algumas partes, alguns mecanismos aí, né? Isso a gente vai falar também um pouco mais à frente, ou seja, antes de eu querer compreender a mediunidade como um todo, eu tenho que começar a entender isso que a gente está vindo conversando com base nesses 4 livros, né? Que são a doutrina da nossa casa. Dando continuidade. É comum que o próprio animismo do medianeiro seja útil aos guias. Isso é uma parte do livro, né? Então, é comum que o próprio animismo do medianeiro seja útil aos guias. Aí a dúvida. Isso ocorre, então, em momentos em que o guia se utiliza do conhecimento ali arquivado no nosso consciente para incluir em parte da orientação? Exatamente. Do mesmo modo que existem momentos, alguns movimentos que os guias fazem com a gente, de estar ali acoplado e a gente está dando uma consulta, eles meio que dão uma afastada para que a gente participe desse trabalho, isso é muito possível de acontecer. A gente tem que parar de renegar. Alguns médios têm uma tendência de querer dizer que é inconsciente, como a gente viu no último estudo sobre inconsciência, para dar uma qualidade para uma informação e essa é a forma errada, da gente buscar legitimidade no que a gente está fazendo. Então, a gente não precisa esconder nada de ninguém. E existem momentos, sim, que os nossos guias tomam a frente, existem momentos, sim, que os nossos guias estão do nosso lado, existem momentos, sim, que os nossos guias dão um passinho para trás e falam, meu filho, oriente, faça você já tem conhecimento, você tem experiência, você tem conhecimento. Em outros momentos, o próprio guia vai identificar na nossa alma alguns registros que podem ser utilizados naquele momento, alguns conhecimentos, como foi dito aqui, que pode ser trabalhado naquele momento. Haja vista, gente, não tem como um guia trabalhar com o médium, trazendo conhecimento para esse médium, se o médium não estiver minimamente preparado para ter contato com isso. É por isso que a gente costuma dizer que a gente limita muito os guias na atuação deles, né? Porque principalmente o médium despreparado, que não busca, né, o conhecimento, ou seja, é uma ferramenta enferrujada. Ou seja, é um garfo que ao invés de ter 4 dentes, só tem os 2. Só tem 2 dentes, né? Ou seja, não consegue pegar a comida. Então, como é que um guia trabalha com um instrumento desse? Vai ter que utilizar o que o instrumento está oferecendo para ele. E, obviamente, aí vem todo o movimento dos guias para fazer o melhor que eles podem, agora até um limite. Porque é comum, né, até mais do que a gente pensa, que um guia decida não acompanhar mais aquele médico por não ver um propósito certo, principalmente quando o médico começa a se perder. Então, assim, ao invés dele buscar trabalhar com o médico, ele começa a tentar orientar o médico e despertar o médico para que o caminho que ele está escolhendo não é saudável. Mas, convenhamos nós, um guia não continua fazendo um trabalho com o médium que não está fazendo a sua parte, que está buscando caminhos errôneos, né, transviados de uso da sua mediunidade. Aí outros espíritos muito sagazes vão se aproveitar deste momento para fazer uso, assim por sintonia, como a gente sempre fala, tudo dentro da lei de sintonia. O animismo não chega a ser um problema grave, desde que seja trabalhado e com o tempo o médium aprenda a conectar-se com seus guias e desligar-se de si mesmo. Desligar-se de si mesmo, entre aspas, né, gente? Não tem como a gente se desligar da gente, não, mas é uma forma, dá para a gente entender. Então, a gente precisa perceber uma diferença, né? Quando alguém conversa contigo, por exemplo, né? Ou tá te contando alguma coisa, você tá ouvindo ou você tá pensando junto, rebatendo e até fazendo seu julgamento. O que eu quero dizer isso?
Padrinho, como é que eu consigo começar a trabalhar o meu animismo? Silencie, silencie a sua mente. Então é muito complicado, por exemplo, seja no momento assim, que alguém está te falando alguma coisa, alguém está te dando orientação, e vamos falar agora dos nossos guias. Gente, eu estou falando para médio de incorporação, médio de intuição, não importa, não é só incorporação, qualquer médio. Se algum guia está tentando conversar comigo, mas eu não silencio a minha mente nem um segundo, não tem como eu ouvir esse guia. Ou se o guia está tentando me passar alguma orientação, mas eu estou racionalizando, eu estou questionando, eu estou rebatendo, eu estou contestando, eu estou lembrando de coisas que não é o momento para lembrar, ou seja, se eu não consigo apaziguar minha mente, e aí vem a importância que eu sempre falo para vocês, silêncio, quietude, se entregue, tem um momento de racionalizar, mas não pode ser o tempo inteiro, né? Porque assim a nossa racionalidade ela vai ser o crivo necessário para eu ir equilibrando esse fluxo de informação, até que eu tenha certeza de que realmente é um guia que aquela informação é boa para mim e aí eu me abro para essa conexão. No desenvolvimento mediúnico é sempre assim. Então o que precisa? Silencio a minha mente. Eu estou pensando mil coisas, estou sentindo alguns fenômenos, algumas irradiações, estou sentindo alguma intuição, mas eu não paro um segundo para silenciar minha mente. Não tem como, né? Ou seja, o guia não pode transpassar a sua própria mente, a sua própria alma. É aí que a gente começa a falar, eu preciso relaxar, eu preciso fazer as minhas reflexões, me apaziguar, respirar, me acalmar, ouvir, tentar ouvir o que está sendo dito. Então, você imagina, né? Tem 10 pessoas falando com você, você começar a desenvolver a sua capacidade de olhar, de se focar para uma pessoa, ou seja, para um guia, porque ali existem vários guias, né? E você pode começar a entrar em sintonia. Então, o que acontece? Às vezes você vai trabalhar incorporado com um caboclo, mas o seu preto velho está presente na casa. Isso é possível. O seu preto velho, você tem sintonia com os dois. E aí, você vai querer ouvir os dois ao mesmo tempo ou você precisa focar naquele momento no que precisa ser feito? Né? Ou seja, seguindo o próprio ritmo da casa, a orientação dos dirigentes. Então, silenciar a mente. Primeiro, se entregar com amor, com devoção, com verdade, com honestidade, lealdade, como a gente fala. E no segundo momento, relaxar e confiar. Que é este processo que vai gerar o discernimento. Mas a primeira coisa, se tiver racionalizando demais, pare um pouco, fala assim, não, eu preciso sentir. Esse momento é o de eu sentir, de eu entender o que está acontecendo, de eu sentir que alma é essa que está se aproximando de mim, o que ela está querendo dizer, porque ela não vai falar com palavra, né? Exatamente por ressonância. E assim a gente vai entendendo tudo isso daí, a gente vai começando a dirimir, discernir, e a gente vai crescendo como médium, né? Então vamos supor, essa ansiedade, essa impaciência, essa agonia de querer saber logo, de querer passar logo, de querer incorporar logo, como fala, isso muito prejudica, porque isso atrapalha, né? Isso faz o processo ser mais longo. E essa ansiedade, essa impaciência, ela direciona a gente mais para o animismo demasiado e para a mistificação do que propriamente para entender a nossa própria alma, entender a minha própria alma, como isso reverbera em mim. Aí vamos agora para falar um pouquinho de medo da mediunidade, né? Notemos que o medo se liga e se alimenta exclusivamente daquilo que não conhecemos, ou seja, não colocamos a nossa razão, daquilo que não dispomos a conhecer ou nos renegamos a compreender. Então, olha só, o medo se baseia, pode ter 3 viés aí, né? Aquele medo, né, que se conecta diretamente com o que eu não conheço, aquele medo se conecta diretamente com o que eu renego, ou seja, não quero ver, não quero enxergar, e aquele medo se conecta com o que eu ainda não tenho capacidade de compreender. Obviamente, esses são alguns dos viés, né? Mas o que é importante? 2 pontos aí principais que a gente precisa ter discernimento. Às vezes, a gente tem medo do que nós não conhecemos porque a gente só especula. Ou seja, eu não conheço, eu não me predisponho a buscar o conhecimento embasado disso. É o que acontece. Existe até um livro, né? Mediunidade Sem Lágrimas, que trata muito dessa questão dos médios que, ao invés de superar o medo e conhecer a mediunidade para controlar, pensa o seguinte: Deus que me livre de entrar na casa espírita. Porque todo mundo fala que depois que você entra lá, o negócio estoura. Não, é ao contrário. Então, assim, o médium vive uma vida inteira sem controle nenhum, sem domínio nenhum, né, sobre a sua mediunidade, sobre o seu papel, inclusive deixando de sorver
muitos aprendizados, muitas boas experiências por medo. Então, assim, não se predispõe a buscar. E aí ele começa a especular, porque para ele já sabe das verdades. Mediunidade não presta, mediunidade é coisa do demônio, que mediunidade é uma perdição, que uma vez que você desenvolveu a mediunidade, você nunca mais vai poder parar de trabalhar, né? Como se a mediunidade não fosse uma coisa boa. Então, ignorância. Esse é o primeiro ponto. Outras vezes, né, tem o outro lado. O primeiro ponto é do sentir medo, e o outro ponto é o de não sentir medo. Quando não sentimos medo devido à nossa tamanha imaturidade sobre o fato. Um exemplo bem claro para vocês, gente. Uma criança que vai com o dedinho, seja no fogo, seja numa tomada. Eu pergunto para vocês, ela está indo porque ela não tem medo ou ela está indo porque ela ainda é ignorante para saber que isso vai fazer mal para ela? Então, essa é a grande diferença. Então, às vezes, tem muita gente que não entende, fala que não tem medo e tudo mais, mas a gente tem que analisar até onde essa pessoa tem a real compreensão do que pode acontecer. Aí, de que eu estou falando, gente? De médiums que acham que ser médium é ser de qualquer jeito, é viver de qualquer jeito, é entrar em qualquer casa, é fazer os trabalhos aí que estão sendo feitos por aí em nome de Umbanda, em nome de outras religiões, ou seja, sem um mínimo de conhecimento. Essa criança. Então, jamais a gente vai olhar para uma criança que vai toda corajosa enfiar o dedinho numa tomada, colocar a mão no fogo e falar, nossa, muito corajosa, ela não sabe. Não, a gente entende que o nível da ignorância da criança em relação àquilo é tão grande que ela não tem noção do mal que aquilo pode causar se mal vivenciado, mal experienciado, que é o que tem acontecido, tristemente, em muitas casas, né, onde os médios não buscam conhecimento, desenvolvimento e educação mediúnica. Então, a gente tem que analisar, né? Por um lado, o excesso do medo que me paralisa, por outro lado, a ausência do medo que, às vezes, não me permite enxergar as coisas com clareza. Porque existe um perigo muito grande, é aquela história que a gente fala, né? Uma faca tem dois gumes. Pode ser usada por bem, pode ser usada por mal. E quem está utilizando? Qual a intenção dessa pessoa? A mediunidade também. A gente fala, né? O mesmo potencial que a mediunidade tem de nos salvar, entre aspas, ela tem também de nos levar à nossa ruína, né? Então, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para complementar. É aquela história, por exemplo, a gente ouve muito algumas pessoas falando que não tem medo nenhum da morte. Eu acho muito estranho qualquer um de nós falar que não tem medo nenhum da morte, sendo que Chico Xavier, né, pela aquela experiência que a gente... Isso é uma biografia, né? Chico falou isso muitas vezes, que no momento que ele fazendo uma viagem de um lugar para o outro dentro do avião, quando o avião parecia que ia cair, Chico começou a gritar e pedir socorro a Emmanuel, né? Então, assim, é muito estranho a gente analisar, caramba, Chico, com toda a vidência, clariaudiência, vivência, comunicação com o mundo espírito que ele tinha, na hora de morrer ele teve medo. Aí, réis mortais como nós, né, temos a coragem de falar assim, não tenho medo nenhum da morte. Só que aí o que acontece? Na hora da morte, inclusive tem um livro que fala, deixa eu ver se eu lembro, bem, eu vou falando, depois eu lembro o nome desse livro. Ou eu até deixo depois na descrição para vocês. Mas, enfim, ele fala disso, que o processo da morte, ele é muito complexo para quem não tem conhecimento nenhum, para quem nunca buscou, para onde a consciência daquela pessoa não se assenta em lugar nenhum, ou seja, não tem onde se assentar, só se assenta no corpo, né? E tem outras questões. Então, assim, como é que eu vou falar que eu não tenho medo de lidar com uma coisa que eu nem sei, que eu nem lembro como é que se dá isso? Haja visto, né, nos nossos momentos anteriores de desencarne, certamente nós estávamos mais perdidos, né, do que conscientes sobre o processo da morte. Então, é muito complicado, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Então, assim, a gente não conhece. E outra coisa, deixar para lidar com esse processo da morte na hora que eu estou morrendo é dor e sofrimento, né? Isso, assim, são só percepções para a gente começar a apurar mais o nosso pensamento, né? O Diego trouxe essa questão interessante com relação a Chico, né? Será que o Chico não tinha medo era do sofrimento? De forma, assim, indireta do sofrimento, mas eu acho que mais além, porque, assim, como o futuro a Deus pertence, então, assim, a gente não sabe o que vai acontecer exatamente no processo da minha morte, da morte de cada um. E eu acho que Chico, dentro de toda a humildade dele, apesar de toda a experiência que ele tem, eu acho que, inclusive, exatamente por todo o conhecimento e experiência que ele tinha, é que fazia ele, por precaução, sentir algum medo. Entende?
Porque, assim, quanto mais conhecimento eu tenho, não é que eu vou ter mais medo. Esse medo vai estar mais sob domínio, mas quanto mais conhecimento eu tenho, maior capacidade eu tenho de mensurar, entendeu? O que pode dar certo, o que pode dar errado, que nem sempre eu tenho um controle total sobre tudo que me acontece, principalmente no momento de morte, porque tem a ver com o invisível. Então, mesmo Chico, com todo o conhecimento, penso eu que ele reconhecia que, apesar de todo o conhecimento, há sim sempre questões que nós precisamos aprender, e aí tem a ver com esse sofrimento que o Diego falou, certamente. E até questões que a gente não está enxergando, porque por mais que a gente fale da mediunidade de Chico, e a gente reconheça, eu não sei se a gente pode dizer que qualquer médium, por mais envolvido que seja, vai ter contato pleno com a espiritualidade quando tem contato com o mundo. Então, assim, o desconhecido, sempre, ele nos gera. Nós vamos falar um pouco mais à frente, que é interessante a gente notar que o medo, ele faz parte de uma lei natural, a lei da autopreservação da vida. Então, assim, é muito natural que mesmo Chico, com todo o conhecimento, tivesse medo, sim, talvez até porque alguma coisa na alma dele sentisse que ele ainda precisava realizar muito, ele ainda precisava experienciar muito, ele ainda tinha muito para oferecer e também para receber do mundo. Então, como eu não vou ter medo de morrer naquele momento, né? Então, assim, é aquilo que a gente fala, quanto mais sábio, mais a gente consegue enxergar as coisas e mais cautela a gente tem. E a cautela e o medo, elas andam, de certa forma, juntos, desde que esse medo não me paralise. Né? Porque aí eu entendo que eu estou utilizando o meu conhecimento para dominar esse medo e eu estou utilizando o medo em meu favor para me dar cautela, precaução. É assim como eu vejo essa forma do medo, né? Então vamos lá. No fundo, ó, que interessante, só. No fundo, o medo é um chamado para um novo saber, um novo entendimento que nos trará lucidez, ou seja, capacidade de perceber a verdade. Eu acho que complementa e até aprofunda um pouco isso que a gente está falando agora, né? O que eu acrescento aqui nessa chamada, né? Que a total falta de medo também indica a mesma coisa. Ou seja, o meu excesso de medo me indica que eu tenho muito para aprender. E a minha falta de medo também me indica que eu tenho muito para aprender. Ou seja, eu não estou, de certa forma, considerando todas as experiências e que nessa minha falta de domínio sobre tudo que me acontece, o próprio sofrimento, como o Diego trouxe, isso tem de alguma forma despertar algum medo para mim exatamente para que me motive a buscar. E alguém até colocou isso em algum momento. Então, assim, os excessos, gente, a história dos extremos, né? Não tenho medo nenhum, ou seja, o excesso de confiança, e por outro lado, esse medo me paralisa. Esses extremos são ruins em qualquer sentido, indicam que algo precisa ser apreendido, compreendido das circunstâncias, né? Dentro até da própria mutabilidade desse mundo que a gente se encontra, né? E aí eu lembro para vocês, né, que dizem os sábios, não sou eu que estou falando, que ter coragem não é ter medo. Ter coragem é ter medo e ainda assim conseguir fazer o que precisa ser feito, porque é o correto, porque é o certo, porque é o bom para mim, porque é o melhor. Então, assim, há quem diga que mesmo os espíritos de luz, quando encarnam, quando vêm realizar alguma missão aqui na Terra, eles têm um certo medo. Só que esse medo não paralisa eles. Esse medo não dita a eles o que eles vão fazer ou o que eles vão deixar de fazer. Então, o medo existe como uma voz prudente dentro da própria vida dele, porque para cumprir aquela missão, e agora eu trago novamente essa questão de Chico, essa voz da prudência falava nele, meu Deus, ainda não é hora de morrer. E, obviamente, nem Chico, nem ninguém que está na carne compreende o todo do tudo do universo cósmico. Então, eu tenho que parar e falar assim, epa, peraí. É esse medo que me faz pensar o seguinte, que eu não sou o suprassumo. Então, que tem algo que pode sair do meu controle. E saindo do meu controle, gera o sofrimento. E eu não sei se esse sofrimento pode até levar ao fim da minha vida, ao término da minha vida. Nós estamos aqui para viver mais e não viver menos. E até onde esse sofrimento não vai me gerar um trauma tão profundo que me desvie do meu próprio caminho de aprendizado. Então, como a gente tem que entender que o medo é uma voz da prudência. É a voz da prudência, porque o próprio medo que existe em nós não deixa de ser uma bagagem de todas as nossas experiências. Agora, sempre, essa voz da prudência é no sentido de me pedir cautela, de me pedir uma compreensão mais profunda e não
de me paralisar. Isso é muito importante. Então, de fato, assim, o que que a gente tem que ter muita cautela, como essa própria voz interior da nossa prudência, né? Essa voz da prudência em nós é esse medo. Então, assim, é mais a gente analisar, né? Porque considerando que nós não sabemos tudo que vai acontecer, seja no processo de morte, seja na nossa própria vida, considerando as nossas limitações, considerando a nossa quase total ignorância diante da nossa própria vida e de como nós vamos reagir diante de cada coisa, é que esse medo é nada mais do que uma voz da prudência dentro de mim. Então, é por isso que eu falo, a gente tem que ter muito cuidado com o excesso de confiança ou com a ausência do medo, exatamente porque mais nos assemelha àquela criança, que por não ter consciência nenhuma do que pode ocorrer ali adiante, né, além do que eu consigo enxergar, eu estar sempre assim, meio que mergulhado numa confiança que, longe de me trazer clareza, consciência sobre o que eu preciso experienciar e o que eu, mais do que experienciar, do que eu preciso buscar para experienciar com mais consciência, eu simplesmente acho que eu não tenho, porque está tudo no controle superior universal e que eu não preciso fazer a minha parte. Por que que eu falo isso, né? Porque também é comum a gente ouvir alguns irmãos nossos falando uma palavra uma frase que eu discordo completamente, né? E vocês podem discordar, inclusive, da minha discordância. Mas eu discordo de quem fala que tudo o que tiver de acontecer, acontecerá. Aconteceu porque tinha que ser assim. Não, eu não acredito. Se eu acredito, como um bom espírita, na lei do livre-arbítrio, se eu acredito que eu tenho o poder de escolher e guiar a minha própria vida, escrever o meu próprio destino, então aquilo não estava escrito. Agora, dependendo das ações que eu tomo na minha vida, das atitudes que eu tomo na minha vida, não poderia acontecer nada diferente daquilo. Só poderia acontecer aquilo, porque as minhas decisões me levaram até ali. Então, neste ponto, eu posso falar: se aconteceu isso, foi porque tinha que acontecer a partir das minhas decisões, mas não porque tinha que acontecer, porque Deus escreveu e eu comecei a agir porque Deus escreveu que eu ia agir daquele jeito. Quer ver um exemplo, gente? É muito, muito perigoso a gente achar que uma pessoa que toma a sua cerveja, exagera e pega um carro para dirigir, entendeu? E atropela uma família, mata 5 pessoas numa família e depois ainda morre no acidente, ele falar o seguinte: nossa, aconteceu porque tinha que acontecer. Então, ou seja, Deus escreveu que aquela pessoa ia encher, né, a pança de cachaça, Deus escreveu que aquela pessoa ia ser irresponsável, ia pegar o carro, que ela ia atropelar uma família com 5 membros, ia matar os 5 e depois ainda morrer ao bater num poste logo ali na frente. Então, aí a gente começa a questionar o sentido do livre-arbítrio, o sentido da justiça divina. Então, essa frase é muito perigosa, de que aconteceu porque tinha que acontecer. Não. Aconteceu porque, de acordo com as decisões que eu tomei, só podia chegar neste ponto. É diferente. Então, é nesse sentido que a gente tem que fazer essa avaliação mais profunda sobre o medo. Porque a ausência completa de medo, ela aponta mais para esse sentido da criança que enfia o dedo na tomada, porque não tem consciência nenhuma que aquilo pode arrancar o dedinho dela, que aquilo pode matá-la, que aquilo pode deixá-la deficiente, entende? Ou também pode só ser um simples choque. Então, exatamente por não saber que o medo vem com uma voz por dentro de mim e fala: olha, sabendo que pode acontecer um universo de coisas e que você não sabe o que vai acontecer e que você não vai ter controle sobre o que vai acontecer, então é melhor que você não faça. Então o medo vem com essa voz por dentro. Vamos continuar. Então vamos voltar aqui para essa parte do animismo e a mediunidade, né? Como saber se é animismo por algo de uma vida pretérita ou se é realmente um espírito, um irmão que está ali, né, gente? Primeiro, aquele ponto, né? Isso a gente tem que ter muito claro. O animismo é sempre do médium, da alma do médium. Então, assim, não é do espírito, é da alma do médium. Ou seja, está em mim, algo que está nesse espírito entrou em ressonância em algo que existe em mim e, por reverberação, ativou os meus registros e esses registros vêm à tona. Então, nunca é do espírito, é sempre no médium do médium, né? Existe no médium também. O que pode acontecer é, como eu falei, de ser despertado pelo espírito. Mas a gente não pode ignorar porque existe em mim algo, despertou algo em mim. Alguém, um espírito, despertou algo em mim. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, se a alma está se relacionando com você mesmo, com a sua própria consciência,
nessa interação de você com você mesmo, de você se autoconhecer, vai chegar um ponto que em determinado momento, isso é natural, né? Quando acontecer essa reverberação, você ainda assim vai ter capacidade de discernir se isso veio à tona de você para você, ou se isso foi despertado, ou seja, foi engatilhado por alguma experiência de algum irmão, alguma coisa. E aí, nesse entre-meio, né, você vai saber até onde isso é de você, até onde é de um irmão, e até onde você tem domínio ou não sobre essas experiências, né? Mas o animismo é sempre do médium, tá? Quando se trata de animismo, como o dirigente consegue perceber o animismo quando nem mesmo o médium sabe o que é dele e o que é de um guia? Gente, esse é o grande ponto, né? Exatamente porque um dirigente vivenciou, fez essa caminhada, está fazendo essa caminhada há muito tempo, tem experiência, ou seja, aprendeu a discernir, aprendeu também a ouvir dos guias aquilo que ele não consegue enxergar com os próprios olhos. Isso é muito importante, porque o próprio dirigente aprendeu, ao longo da sua caminhada, a estar aberto, a pensar, ao mesmo tempo de se manter aberto o suficiente para que um guia consiga, inclusive, chamar a atenção para o que ele não está compreendendo correto. Né? E essa é a grande sacada da mediunidade. Como eu costumo dizer, não é difícil incorporar, não é difícil intuir, não é difícil psicografar. Agora, você saber até onde é você, até onde não é você, até onde é uma coisa boa, isso é o processo de caminhada. Então, os dirigentes, por estarem sintonizados com seus guias, eles têm todo o amparo, né, da egrégora, da hierarquia espiritual, para olhar para cada médium e, inclusive, ser chamado a atenção. Agora, não pensem vocês, gente, que o dirigente tem um papel também de salvar vocês de vocês mesmos. Ou seja, tá vindo um registro da minha ânima, da minha alma, eu vou me desequilibrar. O dirigente precisa me avisar para que isso não aconteça? Não. Às vezes, essa experiência é o que a gente acabou de falar. Essa experiência é o que vai te trazer maturidade, é o que vai te colocar em contato com algo que precisa ser reajustado, aprendido, experienciado. Então, muitas vezes, os nossos guias vão nos intuir, mas não é para a gente interferir. Muitas vezes, os guias vão nos intuir, vão falar, interfira, porque passou da conta, auxilie o médium, e muitas vezes nós mesmos, dentro da nossa capacidade de ler a alma do médium, ler, né, os próprios registros do médium, nós mesmos podemos intervir diante da experiência que a gente já desenvolveu na nossa caminhada. Né? Mas, enfim, então isso tudo, como é que o dirigente consegue enxergar isso? Exatamente por todos os instrumentos que ele já aprendeu a utilizar dentro da sua própria mediunidade. Seja ela de incorporação, seja ela de intuição, seja ela de ler a alma do outro, a aura do outro, não importa. Tudo são formas de mediunidade. Se um médium se condiciona no animismo, é possível ajudá-lo a voltar ao caminho mesmo após anos perdidos? Gente, possível é. Tudo é possível, né? Até para a morte tem jeito. Né? Como a gente sabe, Chico Xavier conseguiu, né? Postergar a morte dele em alguns anos. E outra coisa, eu costumo dizer que até para a morte tem jeito, porque quando a gente compreende o próprio processo da morte, entra um pouco em consonância com o que o Diego falou, a gente confia. Não quer dizer que eu vou deixar de fazer o que eu preciso fazer, mas a gente começa a, de certa forma, se entregar. Mas, né, vai haver o medo, mas neste processo de medo, quando eu ver que não tem mais o que fazer, aí só me cabe confiar. Mas o medo está ali, né, como essa voz prudente, né, para que eu continue lutando até o último segundo. Então, há sim forma desse médium ser trabalhado novamente e voltar ao caminho, só que vai ser muito mais complicado. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado, é por isso que a gente tem que olhar com muita cautela em casas onde não tem o desenvolvimento e a educação mediúnica por pessoas experientes, e quando eu digo pessoas experientes, pessoas que tenham condições de fato, né, de amparar, de orientar, que já vivem a própria mediunidade de forma equilibrada, de forma harmoniosa, né, de forma a conseguir, inclusive, a trazer algo de bom para a caminhada do irmão. Mas, enfim, torna-se bem mais complicado, mas é sim possível haver, se houver vontade firme do médium, né, e um propósito do próprio médium. Aí ele pode sim, mesmo depois de anos trabalhando animicamente, vamos supor que ele vem de uma casa onde não tinha educação mediúnica, onde não tinha estudo, não tinha nada, ele achava que estava fazendo certo, o dirigente botava mais energia,
naquilo que estava sendo feito daquela forma errada. Isso eu estou trazendo como ilustração, obviamente. E aí, assim, aquele médico viveu a vida inteira incorporando ele mesmo e achando que estava incorporado com um guia. Tem como voltar atrás? Tem como reconhecer isso? Tem como, mas vai ser muito mais complicado. Porque, assim, o nosso próprio processo de condicionamento, isso dificulta muito que a gente abra a nossa cabeça, inclusive para novas verdades, novas formas de percepções, para reconhecer talvez uma coisa que a gente precisa mudar. Né? Então, vamos lá. Achei interessante os dizeres, o mais novo sentido humano, né? Quando foi dito isso num livro em relação à mediunidade, à nossa vidência, clara audiência, enfim. Achei interessante os dizeres, mais novo sentido humano. Veja a mediunidade como no caso de uma pessoa que acabou de fazer um transplante de córnea, o olho estava lá, mas ela era incapaz de enxergar, até finalmente ganhar novos olhos. Exatamente isso, gente. A pessoa só enxerga com os olhos da mediunidade quando passa a enxergar com os olhos da alma. Gente, verdade verdadeira. A mediunidade é tão natural quanto qualquer sentido humano. Exatamente isso. E eu acrescento, né? Só precisa ser desenvolvido. Porque se vocês forem buscar, desde os momentos dos primórdios da nossa evolução, gente, houve momento em que nós nem tínhamos os nossos olhos desenvolvidos. Houve um momento que nós só tínhamos um olho. Então, assim, todo esse processo, vocês já devem ter visto em vídeos, quando a gente vê no History, né, essas coisas, seres que vivem na escuridão, lá no mar, os olhos deles são atrofiados. Eles não utilizam os olhos. Então, assim, estamos nós, diante do mundo espiritual, na nossa mediunidade. Os nossos olhos espirituais estão atrofiados. A nossa alma está, de certa forma, atrofiada. Então, a gente precisa vitalizar isso aí, precisa conhecer, precisa começar a usar. Agora, como é que eu vou usar uma coisa que eu não conheço, que eu nem tenho consciência que existe? Então, eu peço, vamos com paciência, com cautela, com prudência. Precisamos conhecer os meus corpos sutis, precisamos conhecer as formas da mediunidade. E falar assim, nossa, mas que assunto chato, que assunto batido, eu não aguento mais ouvir disso. Mas é importante, porque para eu construir um motor de um carro e fazer ele funcionar, aliás, não vou nem falar de construir um motor de um carro, não, vou falar só para eu olhar para o motor do carro e entender como que ele funciona, eu preciso de conhecer cada peça, saber qual é o papel de cada peça, saber qual a posição que elas devem ocupar, para elas poderem funcionar fidedignamente e poder gerar, enfim, a combustão, o próprio movimento e fazer aquele carro andar. Só que, assim, é nesse ponto que a gente tem que ter cuidado, para não querer compreender certas coisas da mediunidade antes de não ter a paciência, o cuidado de compreender mais profundamente o que é cada coisa. E é por isso que às vezes eu venho repetindo, às vezes fica um pouco repetitivo, mas é importante, né? Eu acredito muito que quando o assunto vem à tona novamente, é porque algo a mais precisa ser dito. E aí, o que eu faço? Eu sempre tento trazer exemplos diferentes, forma diferente, exatamente para auxiliar vocês nessa elaboração do pensar de vocês, nessa elaboração do refletir de vocês. Até para quando vocês vão lá ler o livro, como a gente começou antes de começar o estudo, a gente comentou um pouco, para que quando vocês leem um livro, vocês consigam ir além das letras. Lembra que eu falei muito? Gente, é importante esse momento de meditação, de conexão com o guia de vocês, para quando vocês lerem o que está no livro, vocês conseguirem que os guias de vocês os intuam aí além da letra morta, né? Então, obviamente, que eu não estou cobrando isso de vocês, médicos que estão iniciando, médicos que estão começando, mas vocês precisam ter consciência de que esse movimento é importante vocês fazerem para que os guias consigam, inclusive, auxiliá-los aí dentro dessa caminhada. Medo deve ser sinônimo de prudência, precaução ou mesmo prevenção. E nada tem a ver com paralisação, negação, contraposição, nem excesso de confiança. 3 pilares do médium educado e bem desenvolvido. Aqui vocês mandaram, né? Doutrina espírita, ou seja, o conhecimento, né? Do espiritismo, das leis espíritas, das leis espirituais, né? O outro, exercício prático. Exatamente, não adianta eu só ter o conhecimento e não ter prático, só ter a prática, ou seja, existem muitas casas que só vivem na fenomenologia, mas os médios não têm conhecimento, ou seja, caminho de perdição. Então, o primeiro, doutrina espírita, o segundo, exercício prático, o terceiro, esforço para o aperfeiçoamento moral. Autoconhecimento e reforma íntima, né? Então, aquele negócio, tem muitos médios que vivem como se não tivesse nada a fazer, nem para si, nem muito menos para o mundo, né? Aqueles que gostam de reclamar, de contestar, de se achar no direito até de
enfim, de entrar no embate sem ter o conhecimento necessário, né? Ou seja, eu vou com a guerra sem ter as armas, né? E para a gente ir para o embate dentro de um discurso, de um assunto, eu tenho que estar dominando esse assunto, né? Aí eu botei assim, observe-se. Se você, como médium, está contestando, reclamando ou achando ruim demais, pergunte-se o que você está oferecendo de concreto e real. Primeiro para si próprio, depois para a sua casa, para o seu tempo, depois para a Umbanda e depois para o mundo. Talvez assim você não tenha mais tanto tempo para ficar só contestando tudo e todos e comece de fato a fazer a sua parte. O que eu falo? Isso é uma coisa que eu utilizei na minha caminhada mediúnica que hoje eu uso na minha vida. Gente, quando eu estou ansioso demais, eu estou impaciente demais com alguém, eu começo a me contestar. Ao invés de entrar no embate com a pessoa, a contestação com a pessoa, eu começo a entrar no embate comigo mesmo. Primeiro porque eu já entendi, nessa curta caminhada aí que eu tenho, porque a nossa vida é muito curta, que é o seguinte, que eu perco muito tempo quando eu olho demais para fora, quando eu olho demais para os outros e eu não olho por que eu estou sentindo certas coisas. Quando eu estou impaciente, quando eu estou contestador demais, quando eu estou ansioso demais. Então, assim, eu aprendi a vida, tá? Obviamente que a vida ainda me ensina e às vezes me bate muito, para eu entender que é o seguinte, quando eu estou ansioso e impaciente demais com uma situação, que eu não tenho que mudar o que está fora, preciso mudar o que está fora. E aí eu entro na contestação comigo, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que isso é libertador, né? Porque é muito fácil a gente transferir as nossas incapacidades, as nossas limitações, a nossa ansiedade, a nossa impaciência e trazer essa responsabilidade do que eu não estou buscando ou que eu não estou alcançando, como se alguém tivesse essa responsabilidade por mim. O que são as manifestações anímicas? Então, só para não passar, porque assim, como às vezes é igual eu falo, são questões que estão, às vezes voltam ao mesmo tempo, porque talvez o médium ainda não compreendeu. E o que eu acho interessante, gente, eu prefiro voltar, às vezes, em alguns mesmos pontos, repetidas vezes, do que e a gente traga cada vez um pensamento mais elaborado sobre uma questão específica. É igual eu falo, gente, dentro desse sentido que eu falo, assim, da gente ter cuidado com a nossa ansiedade, é falar o seguinte, vamos supor que eu tô sentindo que um assunto está repetitivo, no meu estudo mediúnico aqui, falando das nossas aulas, né? Tá, eu sou um expert nisso, porque para eu estar pensando dessa forma, eu tenho que já me sentir, me considerar um expert nisso. Aí, se eu me considero um expert, então eu vou mudar a minha posição. Vou sair da posição de aluno e vou me colocar na posição de um instrutor, de um mestre, de um orientador. Caso contrário, eu tenho que trabalhar a minha ansiedade, a minha impaciência e falar o seguinte: existe alguma coisa que eu preciso entender mais sobre esse assunto. E aí eu pesquisar. Aí é que eu falei para você, gente, joga no Google. Nossa, esse assunto animismo tá batido. Eu acho que eu sei demais. Se passar isso pela sua cabeça, faz o seguinte, joga no Google, lê umas 3 páginas e realmente vê se isso não mexe nada, se não te leva a alguma reflexão e até um novo questionamento sobre esse mesmo assunto, que se antes você achava que estava dominando 100%, talvez agora você já pense, eu não tinha pensado nisso. E se a gente não se abrir a essas idas e vindas desses questionamentos, a gente vai ficar seco, né? Aquele pote que parece que já está cheio, mas não está. Então, assim, o que são manifestações anímicas? Exatamente isso. Quando a minha alma, ela está à frente do guia. Isso é natural, isso não é ruim, mas eu vou aprender a conhecer isso até onde a minha alma para poder lidar com isso e a me permitir, a me tornar permeável de uma forma muito profunda para que a alma do guia fale mais alto do que a minha própria alma. Então, o que é o animismo? A minha alma. E o que quando eu estou com a mediunidade animista, quando eu não estou incorporando, mas eu estou tendo uma mediunidade puramente animista, é isso, ou seja, quando o que sai da minha boca, o que sai, o que eu intuo, está vindo de mim mesmo. Não é de fora, não é de um espírito de luz, não é de um guia. Então, a manifestação anímica é isso. Qual é o significado na Umbanda dos laços fraternais da corrente? Foi um pouquinho além, mas eu acho interessante, porque, gente, ó, qual o significado na Umbanda dos laços fraternais da corrente? Gente, é o próprio sentido de ser, de existir, de experienciar a nossa amada Umbanda. Sem a fraternidade da corrente na Umbanda, não existe Umbanda.
né? Sem a relação, sem a interação um com os outros, sem a convivência, sem o sentido da comunidade, que eu sempre lembro para vocês, se a gente não olhar, não nos entreolharmos como irmãos e reconhecermos que, olha, que um dia fulano vai estar bem, outro dia fulano vai estar mal, mas caramba, eu preciso enxergar ele como um irmão acima de tudo, e que eu tenho que ter paciência com ele também em determinados momentos, obviamente. Então, assim, se não houver essa relação de comunidade, para mim, na minha percepção, como padrinho de uma casa de Umbanda, para mim não existe Umbanda. Sem a interação, sem a convivência. Então, às vezes, muitos médiuns, às vezes, criticam as casas porque talvez não tragam conhecimentos profundos, não é uma casa iniciática, e esquece do primeiro motivo de se congregar dentro da religião de Umbanda, que é viver em comunidade, que é aprender a aceitar os outros, menos preconceito, menos discriminação, menos julgamento, menos olhar para o outro, olhar mais para mim, ou seja, eu enxergar o meu papel dentro da Umbanda. Por isso a importância desses laços fraternais na corrente, né? Ou seja, o próprio sentido de evolução da criatura humana é a convivência. É por isso que eu lembro sempre aquilo lá. Olha, você vê, veio de novo à tona. Será por que está vindo à tona? Ou seja, eu falei daquele complexo do Pequeno Príncipe, que é um serzinho que vive num planeta onde só ele vive naquele planeta. Tem gente, muita gente, com esse complexo de Pequeno Príncipe. Só que a gente tem que entender que a lógica de Deus é a lógica perfeita. E se ele coloca num planeta 8 bilhões de seres humanos encarnados e o triplo, o quádruplo ou o quíntuplo de seres desencarnados e todos interagindo, é porque a convivência é a lei da evolução. Então, se eu entro numa casa de Umbanda, me afastando dos irmãos, se eu entro numa casa de Umbanda para julgar os irmãos, para falar que eu não quero mais me relacionar com aquele irmão, então eu não estou entendendo o sentido, o próprio sentido de evolução da fraternidade da corrente na Umbanda. Então, assim, é muito tênue a fronteira que separa a falsa ilusão de que não preciso ou não quero mais conviver com os outros e a verdadeira capacidade de ou já estar me relacionando com o todo em níveis superiores e cada vez mais se desapegando das coisas da Terra. Então, obviamente, a gente compreende que existem os yogis, existem os iluminados, que eles saem dessa convivência que a gente tem muito mundana, mas porque eles entraram numa relação com a gente, com o todo, num nível tão sutil que a gente ainda não consegue compreender. Então, a gente falar que um yogi, um ser que está no próprio processo de iluminação, ele se afastar um pouco da sociedade para poder se iluminar e depois vir como missionário ou continuar a evolução dele, é uma coisa. Outra coisa somos nós, réis mortais, cheios de gostos, de condicionamentos, de julgamentos, de preconceitos, nos acharmos no direito de nos isolar de tudo e de todos, porque ninguém merece a minha presença ou porque a presença dos outros me incomoda. Então, aí é aquele negócio, isso é a prova cabal de que me falta maturidade, que me falta sabedoria, que eu não entendi o princípio da Umbanda como uma comunidade, da religião de Umbanda como comunidade, né? Quisera eu que todas as religiões trouxessem tão fortemente como a Umbanda esse sentido de comunidade, né? Então, dando sequência, como identificar o linear entre o animismo e uma verdadeira manifestação que não partirá da ânima do médium dentro do que lhe é considerável. Então, assim, só reconfigurando a questão, né? Na verdade, assim, como identificar o linear entre o meu animismo saudável e o meu animismo demasiado, ou seja, desequilibrado, aquele animismo que não é mais saudável, né? Por quê? Não tem como a gente desligar a nossa alma. Gente, em todo processo mediúnico, isso eu falo para vocês e eu assumo todas as consequências disso que eu estou falando para vocês. Não tem como, num processo de mediunidade, seja ele qual for, a alma do médium não participar em algum nível. Sempre participará. Primeiro, pelo simples princípio de que o guia só pode usar o que o médium tem para oferecer. E o que o médium tem para oferecer faz parte da alma dele. Agora, a questão é a sabedoria que eu vou desenvolver no meu desenvolvimento de educação mediúnica para que o guia, a alma do guia, ainda que utilize os meus conhecimentos, os meus saberes, as minhas próprias experiências, que eu não grite mais alto, que eu não fale mais alto do que a alma do próprio guia. Então, assim, como identificar o linear entre o animismo saudável e o animismo demasiado ou desequilibrado? De forma absoluta, eu penso não ser ainda possível, para ninguém ou quase ninguém.
Então, eu, como Padrinho Sérgio, com meus 25 anos de caminhada, dentro de processo de mediúnicos, eu falo para vocês, eu não tenho total consciência de até onde sou eu, até onde é o meu guia. Total consciência, não. Alguns momentos eu reconheço que eu dou uma apagada, eu reconheço que em alguns momentos eu posso interferir, sim, na qualidade da informação, e aí o importante é a qualidade da informação. Eu posso até diminuir a qualidade da informação que o guia quer passar, mas eu não posso dar um novo sentido. Eu não posso trazer um contexto que seja ruim para o consulente, ou seja, para quem esteja eu participando daquela orientação. Então, assim, falar que qualquer médium, eu não tenho coragem de falar, que eu tenho completa e absoluta consciência de até onde é a minha alma, até onde é a alma do guia. Agora, o que eu me preocupo? E qual é a consciência que eu tenho como médium de Umbanda? Que a qualidade das informações que eu passo, pelo meu estudo, pelo meu amor, pela minha dedicação, pela minha prática, me leva a ter discernimento e agir sempre com consciência de forma auxiliar aquele que busca o amparo de um guia que me utiliza como um intermediário, um medianeiro. Então é aí onde eu entro. E é aí onde está o meu foco maior. E não até onde a minha alma é até onde é a alma do guia, porque o importante não é a alma. O importante é o que essa alma está canalizando. Né? E é isso que a gente tem que se ter mais atenção. Então, assim, na verdade, nós temos vários instrumentos que, quando conhecidos e bem utilizados, nos afastarão cada vez mais dos percalços do caminho, até que, por meio das experiências ao longo das nossas existências, nós discernamos cada vez mais uma coisa, ou seja, o animismo desenfreado e até a mistificação da outra coisa, que é a mediunidade, a intuição e o animismo bem empregado. A partir do momento que o animismo é a minha própria alma participando, isso não pode ser ruim. Agora, demasiado, de forma a passar na frente do guia, aí eu deixo de absorver os próprios aprendizados que eu preciso, né? Sendo o medo também responsável pelo preconceito e discriminação em relação às comunicações com os espíritos, somente pelo estudo sério e uma interação com o saber poderá sanar tais movimentos contrários. Isso aqui foi um ponto importante que alguém mandou. Gente, o que é interessante? Só no contexto de trazer mais consciência, né? Preconceito e discriminação são duas coisas diferentes, né? O preconceito é quando eu tenho um conceito antecipado de algo que eu nem conheço, ou que eu estou julgando como certo ou errado dentro das minhas próprias crenças. É o preconceito. Quando eu projeto o meu preconceito em alguém, aí isso vira discriminação. A diferença do preconceito e discriminação é isso, porque tem muita gente que ainda não compreende essa diferença, né? Então, preconceito é uma coisa que eu posso ter, mas eu guardo para mim. A partir do momento que eu manifesto meu preconceito diante de alguém ou de alguma coisa, então eu estou discriminando, né? Ou seja, é a ação de manifestar o preconceito. Então, assim, o preconceito é muito interessante. É um conceito antecipado que eu tenho de uma coisa. Isso mostra o tamanho da nossa ignorância, né? Pessoas preconceituosas são pessoas que estão na ignorância. E eu não estou falando no sentido pejorativo. Estou falando na ignorância de alguns saberes, de ignorar alguns conhecimentos. E é interessante, é que o medo tem um papel muito importante nisso mesmo, né? Porque o medo, é mais fácil o medo, e aí a gente está falando do medo que me paralisa, ou seja, eu não conheço o espiritismo, eu tenho medo do espiritismo, aí eu começo a falar para justificar a minha negligência diante de uma lei, verdade, uma lei espiritual, então eu vou começar a falar que o espiritismo é coisa do diabo, ou seja, é o meu medo que me paralisou, me gerando preconceitos e fazendo eu projetar a própria discriminação na caminhada. E por que eu falo isso? É interessante, porque se antes, né, nós espíritas sofríamos discriminações, hoje nós espíritas também discriminamos outras religiões, em alguns momentos discriminamos outras casas, outras formas, então a gente tem que ter muito cuidado. Então, de fato, o medo, esse medo, que já é demasiado também exagerado, ele tem muita relação com esse preconceito, com essa discriminação, né? Ou seja, eu prefiro renegar. Não somente o medo é prejudicial ao desenvolvimento da mediunidade, mas também a ansiedade e a falta de paciência. Gente, o medo é prejudicial se for esse medo, né? Que gera discriminação, preconceito, que me paralisa.
Agora, se o medo for uma voz prudente, não, ele é bom, ele é benéfico, né? Então, a gente pode dizer que quase tudo tem dois lados, né? Porque eu não acredito que tudo tem dois lados, não, né? É uma frase que eu também não concordo, né? Senão a gente vai começar a falar também que alguém que matou alguém tem um lado bom nisso. A pessoa ter assassinado o outro, né? Uma pessoa que tirou a própria vida tem um lado bom nisso. Se a gente começar a relativizar demais, então, assim, gente, até para relativizar, a gente precisa relativizar. Então, essa é outra frase que me incomoda, e eu não estou trazendo como uma verdade absoluta, mas quando a gente fala que tudo pode ser bom ou ruim, depende de quem vê, aí tudo bem. Eu entendo, porque depende de quem vê, às vezes quem está vendo está na ignorância, aí tudo bem. Agora, tudo, dentro da lei divina, dentro da lei de Deus, da lógica de Deus, sempre tem um lado bom e um lado ruim, não. Agora, Deus, na sua sapiência, na sua sabedoria, onisciência, onipresença e onipotência, ele consegue, mesmo tirar das coisas erradas que nós vemos fazendo, nos caminhar para um lado de aprendizado, de despertar. Mas, enfim. Então, o medo, ele, nesse quesito, o medo como prudência, ele é bom, mas o medo que paralisa é ruim. Então, não somente o medo é prejudicial ao desenvolvimento da mediunidade, mas também a ansiedade e a falta de paciência. Faz parte do desenvolvimento, o neófito, criar experiência através da vivência, das práticas diárias e estreitamento de seus laços com os conhecimentos oferecidos por seus orientadores. Gente, neófito é a pessoa que está iniciando, é o filho, né? Então, ele está começando, está entrando na casa. Olha, na verdade, eu não saberia dizer o que atrapalha mais, né? Mas eu diria tranquilamente para vocês que a ansiedade e a falta de paciência é bem mais perigosa do que o medo. Então, eu não posso falar que eu tenho certeza absoluta que o medo é pior, mas eu penso, nas minhas experiências, que é muito mais perigoso essa ansiedade e essa falta da paciência. Porque a ansiedade é aquela história, né? Eu quero tudo do meu jeito, na minha hora e de uma forma que me satisfaça. E a impaciência faz com que muitas vezes nos achemos mais sábios do que realmente somos. A própria impaciência é característica de quem se acha demais, que está acima, que não pode esperar. Né? Por quê? Por que a gente fala que os sábios são muito pacientes? Por que os sábios, eles ensinam a mesma coisa para a mesma pessoa quantas vezes for necessário? Porque a gente costuma dizer que o sábio perdoa 70 vezes 7. Porque ele é sábio. Por que a gente não consegue fazer essas coisas? Porque nós não temos sabedoria suficiente. Então, o que nos move? Impaciência. O que nos move? Ansiedade. Né? Ou seja, os sábios, com tudo que eles têm paciência. Com os que sabem menos, com os que sabem mais, e eles seguem o caminho. E nós, que não sabemos nada ainda, somos impacientes e somos ansiosos, né? Isso só mostra o nosso nível de maturidade mesmo. Lembrando que nossas emoções são termômetros poderosíssimos para nos contar muito de nós mesmos. É aquilo que eu falei. Quando eu estou ansioso demais, impaciente, eu tenho que usar isso com um mínimo de sabedoria para me ler. E não querer julgar, ter preconceitos e discriminar aqueles que estão ao meu redor. Haja vista, né? O sábio, ele sempre sente que tem algo a mais para aprender, né, naquela experiência. Falta 3 minutos, vamos lá. Acho que com a incorporação animista, ele tem a oportunidade de rever erros e acertos passados de outras vidas, porém nesta encarnação. Deve ser muito enriquecedor. Gente, eu achei interessantíssimo. É uma forma muito peculiar, quem trouxe isso, né? Algum de vocês trouxe isso. É uma forma muito peculiar e muito especial de ver o animismo, que nem eu não tinha pensado dessa forma. Que, apesar até de ter comentado aqui, eu até comentei e utilizo, porque eu fiz essa reflexão quando vocês me mandaram esse ponto, né? Que acha muito interessante que a incorporação animista, ela não deixa de ser uma forma, né, de que nós entremos em contato com os erros. Ou seja, quando eu falei isso, foi porque eu já tinha, né, revisado isso antes de trazer o estudo para vocês, e eu tinha pensado, falei, caramba, eu nunca tinha visto dessa forma. Né? Como o animismo, um grande instrumento de eu novamente me conhecer e de eu novamente reformar em mim o que precisa ser reformado. 2 minutos, vamos lá. Por que poucas pessoas têm a mediunidade nessa encarnação? Gente, na verdade, não. Todos somos médiuns. Não existe. Eu acho que quem falou isso, né? Porque poucas pessoas têm a mediunidade nessa encarnação, estava falando da incorporação. Né? E na incorporação, realmente, nem todo mundo tem um propósito dentro da encarnação. Da incorporação, desculpa. Mas médiuns todos nós somos.
as vias é que são diferentes, né? Então, tristemente, né, essa mediunidade da incorporação, porque é a mais fenomenológica, é a que mais chama atenção, é a que mais salta aos olhos e aos ouvidos, né, gente? Então, assim, é a que vista como única. E aí eu chamo a atenção. Nas nossas casas de Umbanda, parece que a única mediunidade que existe no planeta Terra é de incorporação. Aí aqueles médios que não incorporam começam a se sentir na obrigação de fingir. A gente sabe que acontece isso em muitas casas, quem já passou por outras casas, né? Porque eu me sentiria obrigado. Se dentro de uma casa que eu quero fazer parte, que eu acredito que tem algo para mim, eu acredito que a incorporação é o único meio, então o que é que eu vou fazer? Meu Deus, eu preciso dar um jeito de incorporar, nem que seja meu próprio ego, porque eu também não vou ter consciência disso, eu não vou saber discernir, não tive orientação. Então a gente tem que ter muito cuidado. E é muito interessante, porque pega as pessoas que são incautas, que não estão atentas a isso, e até dirigentes. Ninguém está acima do bem e do mal. Então, o que acontece, gente? Eu pergunto para vocês, tem coisa mais linda do que ver um palestrante, um exímio orador, ser insuflado das ideias e conhecimentos superiores dos espíritos de plena luz para trazer conhecimento e consciência à Terra? Eu falo por mim. Quando eu ouço uma palestra, seja do Divaldo, do Chico Xavier, gente, eu fico pensando, falei, meu Deus, como essas criaturas conseguem alcançar esse nível de expressão, esse nível de conhecimento e trazer para a gente. Então, como eu falei, né? Não é só a mediunidade da incorporação. Imagine, assim, é muito bom a gente começar a focar também em outros tipos de mediunidade, né? As mediunidades ostensivas. E aí a gente vai entender que a mediunidade, como o simples fato da capacidade que a gente tem de interagir com o mundo espiritual, de entender o mundo espiritual, de entrar em relação com esse mundo espiritual, isso é a mediunidade, ou seja, é você conseguir se relacionar do mundo material com o mundo espiritual. Então, todos nós temos essa condição. Agora, quais são as minhas capacidades de fazer isso? É pela intuição? É pela oratória? É uma psicografia? É uma incorporação? É psicometria? Então, assim, existem várias formas. Procurem no livro dos mestres, tem alguns exemplos, não é um rol taxativo, ou seja, ali não estão todas as formas, existem várias formas. Gente, quando uma pessoa canta e ela está sendo inspirada pelo superior, pelas esferas celestes, ela está mediunizada. Ela está sendo um canal da espiritualidade superior, às vezes traz música. Então, assim, tem coisa mais linda que Mozart, quando compôs as sinfonias. Eu pergunto para vocês, alguém ouviu falar que Mozart incorporou para poder trazer a sinfonia? Não vi isso. Pergunto para vocês, Chico Xavier é um dos médiuns mais famosos do planeta. Alguém via Chico Xavier incorporado fazendo as coisas? Não. E olha a obra que ele realizou. Então, assim, a gente tem que ressignificar esse contexto da mediunidade. E o que acontece? Muitas casas de Umbanda, só quem tem espaço são os médios de incorporação. É por isso que no Seluz a gente tem essa pegada diferente, né? De realmente aproveitar cada um na sua qualidade mediúnica, no seu aspecto mediúnico, né? Só que, igual eu falo, a gente ainda está no período de estudo doutrinário, de conhecimentos que são necessários, né? E agora, com essa questão da pandemia, está difícil o desenvolvimento mediúnico mais prático. Vou só ler uns pontos que eu fiz, mas como isso não salta aos olhos, ou seja, essas mediunidades mais sutis, elas não saltam aos olhos, então isso não mexe muito com o ego e a vaidade. E dá muito trabalho para ser alcançado. Então a incorporação faz, às vezes, daqueles que acham que tudo o que tem para ser feito em um centro de Umbanda é incorporar. Poderiam estar recebendo a doutrina da casa, trazendo conhecimento e consciência ao mundo, dentre várias outras coisas, por outras vias da mediunidade, mas continuam presos à ideia de que só a incorporação vale a pena. Ledo e triste engano. Então, continuando essa questão, né, de que a gente tem que botar foco em outras formas de manifestar a nossa mediunidade, ou seja, a nossa interação com o plano espiritual e sermos medianeiros dessas informações, desse conhecimento, trazer consciência e conhecimento à Terra. Então, assim, tudo que é realizado com amor, e neste caso sempre haverá participação e inspirações superiores, é mediunidade. E aí eu perguntei, nessa questão do Chico, quem já viu o Chico incorporado? Pouquíssimas vezes.
pouquíssimas vezes eu vi Chico Xavier incorporado. E a gente vê o tamanho da obra que ele deixou no planeta Terra, né? Aí eu citei Platão também. Quem já viu Platão? Ouviu falar que Platão incorporava. E olha o tanto de conhecimento que Platão deixou na Terra. Então, assim, até para a gente poder cumprir uma missão junto aos guias e aos consulentes. E aí eu falo assim, né? Eu posso estar enganado, mas eu considero, e eu estou falando de mim, gente, eu considero a incorporação a alfabetização mediúnica. Nossa. Então, assim, eu falaria para vocês, Cristianos, seu microfone tá ligado aí. Eu desliguei ele. Então, assim, eu diria para vocês que eu considero, pode ser ignorância minha, pode ser limitação minha, mas eu considero que a incorporação é o processo de alfabetização. Mais claro, mais simples, que está aí para, né? Por quê? Porque salta aos olhos, salta aos ouvidos. Então é muito complicado isso, a gente entender. E é por isso que eu falo que eu acredito piamente que bem mais à frente, quando nós já alcançarmos esse planeta de regeneração, vai chegar um momento que a gente vai entender que a incorporação não faz mais sentido, que a nossa interação, isso acontece já nas casas. A gente pode perceber que os dirigentes, quanto mais tempo eles têm nas casas, né, eles menos incorporam, porque a sintonia com os guias, com a egrégora da casa, com a hierarquia espiritual da casa fica tão fina que perde a necessidade de ficar incorporando, até porque a incorporação limita os próprios guias. Gente, microfones não muda, eu estou botando vocês no mudo aqui. Só quando quiser falar que... Então, assim, a gente tem que ter sensibilidade para entender que não é assim. Aí vocês perguntam, né? Por que o medo foi criado? Seria para nos fazer evoluir? Porque sem ele, acho que não olharíamos para frente. Ou seja, como o medo fosse um impulsionador ao mesmo tempo que também, às vezes, um paralisador. Gente, assim, ó, querer compreender neste momento o que é o medo, assim, por que o medo foi criado, é ir muito além, né? Então, é como eu falo, né? Você quer entender de física quântica, mas você ainda não consegue fazer cálculos simples de matemática, né? Então, existe toda uma história. Se eu disser que eu compreendo profundamente por que o medo foi criado, eu não, mas eu entendo que faz parte de uma lei natural, como eu já falei, a lei da autopreservação, para que eu me acautele da minha própria vida. Até os animais têm medo, dentro dessa lei natural instintiva, para que eles se protejam do fogo, da água, dos perigos, dos percalços. Vocês imaginam, até os animais têm, né? E esse medo que a gente tem instintivo, ele vem, né? Dessas fases, né? Dessa construção desses corpos sutis. O que eu posso adiantar? Que nós mesmos criamos o medo ao longo dos nossos ciclos de vidas, nas nossas experiências, nossas idades, né? Da alma, do espírito. Cada reencarnação nós fomos criando alguns medos, certos medos, alguns mais de determinados tipos de medo, outros menos, alguns dominando o medo, outros sendo dominados pelo medo, mas é a gente que cria tudo. E que ele faz parte desse instinto de autopreservação. É isso que a gente pode adiantar. Também que é uma das leis naturais. E aí eu lembro, né? Assim, vocês podem mandar todos os questionamentos que vocês quiserem. É normal, gente. E eu estou aqui para responder o que eu acho que eu devo, para responder o que eu tenho condições de responder, mas também para dizer para vocês o seguinte: calma, que às vezes estão vindo algumas questões muito além e totalmente fora do foco do que o capítulo está trazendo, né? Porque quando a gente fala do medo da mediunidade, é uma coisa, eu querer compreender o medo, por que existe o medo, quem criou o medo, né? Aí é aquele negócio, quem é Deus, o que é Deus, para que existe a existência humana, para que eu estou aqui? Então, assim, às vezes a gente quer compreender muito além sem estar buscando as coisas mais importantes, né? Então a gente precisa ter um pouco de foco. Mas, assim, não estou criticando nem brigando, não. É só para trazendo, assim, mais discernimento mesmo, né? Até no momento de gerar as questões. Mas, na dúvida, perguntem. O que puder ser respondido, eu respondo. O que eu não souber, nós vamos buscar junto. E o que não puder, eu vou falar isso que eu estou falando para vocês. Calma aí, que está muito além. Quando adquirimos um conhecimento e vem o medo e diz, é suficiente. É porque você já sabe, e assim nos leva a aprender mais, ajuda-nos a ter atenção sobre algo. Por exemplo, medo de morrer.
nos leva a buscar o sentido da morte, né, por assim dizer, ou seja, me leva a buscar conhecer o que é a morte. Exatamente esse medo me sinaliza isso. E assim nos ajuda a rodar a engrenagem da vida. Seria algo do tipo? É bem por aí, mas a gente não esquece que o medo nada mais é do que essa voz da prudência, né? Sempre, sempre, o meu medo, gente, ele nunca está falando para mim não seguir adiante. Não, ele está falando para mim seguir adiante com cautela, com cuidado. Então, isso é que é importante também, outro ponto sobre o medo que a gente precisa entender. O medo sempre, ele vem me avisar que aquele caminho eu preciso trilhar, porque o medo me diz que algo ali eu não domino. É muito interessante a gente ter essa percepção. Mas ele fala o seguinte: siga, mas tenha prudência. Exatamente porque você não conhece esse caminho. Então é interessante. Jamais o medo ele vem para nos paralisar. Quando o medo está nos paralisando, é a partir da nossa imaturidade, né? Da nossa falta de compreensão da importância da gente dominar o medo para que o medo não nos domine, né? Poderia falar que a pressa de um médium em querer trabalhar de forma ostensiva na casa espírita pode levá-lo ao animismo? Gente, mais do que o animismo, né? Mas a própria mistificação. Aí, nesses dois sentidos, tanto no sentido do médium que não é médium de incorporação vai querer incorporar e ele vai gerar mistificação, e o médium que não tem conhecimento, não tem estudo, ele não vai saber discernir. E por outro lado também, que o próprio médico que é de incorporação, mas exatamente por não entender todo esse sentido, ele começa a se apressar demais e aí ultrapassa o animismo, gera um animismo demasiado e depois a mistificação. Então, mais do que animismo, o perigo é a mistificação. E aí, por quê? Gente, trazendo uma revisãozinha que é importante, para a gente não confundir. O místico, ele é bom. Místico vem do mistério, vem do que está oculto, vem do que está velado, vem da metafísica, vem do sobrenatural, porque na verdade nada é sobrenatural, tudo é natural, mas quando faz parte da natureza que eu ainda não domino, eu não conheço, eu chamo de sobrenatural. Mas tudo é natural. O místico tem a ver com o transcendental, com essa nossa relação com o invisível, que os olhos da carne não vê. Místico é bom, a gente tem que se ater a isso. Então, o médium, ele deve ser místico por natureza, sim. Uma casa espírita deve ser mística por natureza? Sim. Agora, a mistificação é errado. A mistificação é quando, é aquilo que eu falei, né? É a forma errada de ser místico, ou seja, quando eu começo a imaginar e a inventar verdades. Ou seja, existe uma coisa que está oculta, eu não sei qual é, não tenho condições nem capacidade de enxergar, mas eu invento, eu imagino e eu crio uma resposta que não existe. Isso é a mistificação. E é interessante que quando a gente está verdadeiramente entregue ao nosso movimento mediúnico, os nossos próprios guias vão encontrar brechas na gente para nos chamar a atenção quando nós estamos nos perdendo. Seja por meio da minha própria mediunidade, ou seja por meio da mediunidade de um irmão. Às vezes eu não estou enxergando, eu não estou compreendendo, mas eu ouço uma orientação de um guia, eu vejo uma palestra, eu ouço uma orientação que um amigo me deu, e naquele momento o meu próprio guia, se eu estiver aberto e permeável, vai me utilizar para me chamar a atenção de algo que eu estou interpretando da forma errada. Agora, quando o outro me chama a atenção, quando o outro me corrige, quando o outro me orienta, eu vejo isso de forma sempre ruim, não aceito, não estou aberto. Imagine, se eu não estou aberto para o meu irmão, de onde eu vou tirar que eu estou aberto para o meu guia? Entende? Então, assim, a gente tem que começar a elevar essa compreensão. Se eu sou fechado para as coisas do mundo, eu não posso querer me abrir para as coisas do invisível. Porque se eu não consigo me abrir para as coisas que eu enxergo, muito menos para as coisas que eu ainda não enxergo. Então, assim, sabe que uma coisa muito leva a outra. O medo da mediunidade pode levar um médium a interpretar algumas intuições de forma errada ou diferente do que a espiritualidade queria transmitir? Sim, pode. Mas é como eu falo, a medida do medo. Se o medo for da prudência, é louvável. Gente, tenham o medo da prudência. É louvável.
É bom porque nos limita no nosso excesso de confiança, de achar que a gente já sabe de tudo, que a gente está acima do bem e do mal, sabe? E que, enfim, esse excesso de confiança é muito mais prejudicial. Então, tenhamos medo sim, mas sejamos prudentes. Não deixemos esse medo nos prejudicar. Então, o medo pode gerar isso? Pode gerar isso. Mas se eu tiver permeável, o meu guia vai me instruir. Se o meu guia não me alcançar naquele momento, ele utiliza um outro guia da casa, porque os guias conversam entre eles. Ou vocês acham que os nossos guias não falam assim, fulano, eu não estou conseguindo conversar com o meu medianeiro aqui, vê se você consegue passar para o seu médium fazer a vez ali, para ver se chama a atenção do meu aparelho, porque eu não estou conseguindo. Gente, isso acontece. E isso por dois motivos. Primeiro, porque o médium não tem capacidade de enxergar nem de ver tudo. Nós não somos perfeitos. Algumas coisas nós vamos aprender por meio dos outros, da mediunidade do outro, do trabalho do outro. E algumas coisas nós vamos aprender diretamente. Pode-se dizer que o animismo é o primeiro estágio do desenvolvimento mediúnico de incorporação? Com certeza absoluta. Com certeza absoluta. Sim, o animismo é o primeiro estágio. Todos vão passar por ele. Médio de incorporação, médio de intuição, médio de psicografia, médios com dom de oratória, médios com dom de música, né? De compor. E vamos falar também a composição de pontos, os nossos pontos cantados. Então, tudo isso. O primeiro estágio é, sim, o animismo. É a ânima e a alma do médium. É isso que precisa ser trabalhado no primeiro momento. E eu não posso renegar o animismo. Eu tenho que viver, eu tenho que entender, eu tenho que compreender. E aí, ali, eu vou triando tudo, né? E fazendo essa triagem necessária. Como o animismo pode ajudar os guias? É por meio da alma do médium que ele não apenas pode entrar em contato com o médium, ou seja, o guia entra em contato com o médium por meio da alma do médium, mas conhecê-lo mais profundamente, inclusive auxiliá-lo. Ou seja, como o animismo poderia ajudar os guias? Exatamente porque é por meio da nossa alma que os nossos guias nos conhecem, é por meio das nossas almas que os guias veem algumas deficiências, algumas limitações, vê o que nós precisamos, e também é por meio das nossas almas que os nossos guias compreendem o que podem utilizar em nós como instrumentos da missão que eles precisam cumprir e da nossa missão também. O medo da mediunidade pode levar ao animismo? Diria até que o medo não trabalhado meio que faz a mediunidade ficar circunscrita à própria alma do médium. Então, assim, se eu tenho medo e eu não trabalho esse medo, o que acontece? A minha mediunidade vai ficar circunscrita à minha animosidade, à minha ânima, à minha própria alma. Ou seja, seus medos, seus pavores, seus temores, seus registros, suas afinidades, suas crenças, tudo isso que está na sua alma vai ficar ali, a sua mediunidade, sem nunca ir além por não fluir em seu desenvolvimento. Ou seja, a sua alma não se expande, a sua alma, você não trabalha, não conhece a sua própria alma, né? Como espíritos ignorantes e atrasados podem se valer do medo do médium para afastá-lo do seu caminho? Gente, utilizando o próprio medo do médium para paralisá-lo. Cada vez mais diante de seus próprios medos. Ou seja, é igual eu falo, aquele irmão que está na ignorância, que está na maldade, ele me reconhece como um médium, como um portal entre essas duas dimensões. E aí, o que esse espírito vai fazer? Ele quer me atrapalhar, principalmente se for um cobrador meu. Né? Mas ele quer me atrapalhar. Então, ele vai ver os meus registros, né? Ver o que me assusta, o que me incomoda, e ele começa a trabalhar isso. E quanto mais ele me põe em contato com isso, se eu não lidar com isso da forma correta, o que acontece? Mais energia eu vou botar, mais eu vou vitalizar. E a gente vai falar desse processo um pouco mais à frente. Ou seja, quanto mais energia eu coloco no medo, mais esse medo cresce e mais esse medo me domina. É por isso que a gente precisa enfrentar. Não tem outra. Então é assim que os guias, que os espíritos ignorantes se utilizam, né? Pode se valer da nossa mediunidade para nos colocar no caminho de perdição e até nos afastar do que pode nos salvar. Nos botar em contato com conhecimentos, com espíritos mais evoluídos e tudo mais. O animismo é uma ação ou reação do médium? Gente, os dois. Tanto uma ação, quando a impaciência e a ansiedade
em se mediunizar não permite que, de fato, o guia se acople, ou seja, o médium age de forma anímica e não permite que a conexão haja, quando, por outro lado, também é uma reação. Ou seja, quando, na mais leve aproximação de um irmão espiritual, o médium reage intempestivamente. E aí eu vou dar um exemplo aqui. Eu já trouxe esse exemplo, eu vou trazer novamente. Por quê? Existem momentos que o médium que não tem discernimento, vamos supor, o guia está ali do lado dele, ele sente a presença do guia, ele acha que já é para incorporar. Eu estou falando do médium de incorporação porque é mais fácil da gente entender o que eu estou falando. Só que eu já vi algumas vezes, né, nessa questão da minha percepção extrasensorial, que em alguns momentos o guia se colocou do lado do médium, o médium incorporou e o guia ficou olhando para o médium com um semblante assim, eu não estou incorporando. Então, assim, eu até pensei em fazer, às vezes, uns movimentos com vocês nesse sentido. A gente tem que discernir, porque tem um momento que o guia se faz presente ao meu lado só para sinalizar para mim, mas ele não quer passagem, ele não quer incorporar. Então, assim, eu tenho que ter discernimento para saber quando o meu guia quer passagem ou quando ele só está do meu lado, quando ele está se acoplando em mim para já começar um trabalho, ou quando ele só está se sintonizando comigo para que a gente caminhe ali junto, dentro daquele trabalho que precisa ser realizado. Então, eu senti o guia, eu vou incorporar? Tem muitos médicos que agem dessa forma. Sentiu o guia, acha que é para incorporar, os médicos de incorporação. Né? E assim, eu já presenciei experiências, inclusive os meus guias já me mostraram, que algumas vezes o guia chega perto do médium emborca, como se tivesse incorporado, o guia fica olhando sem entender, sabendo, obviamente, sem entender é uma forma de falar, obviamente, né? Que os guias sabem muito bem, e olha para o próprio médium e fala assim, não está entendendo. Ou seja, eu estou aqui me colocando do lado, a postos, mas eu não pedi passagem. Então, assim, a gente sabe que muito médico se perde nisso. Aí alguém trouxe como um ponto importante, né? Por isso o animismo não é um fenômeno mediúnico, de fato. O animismo não é um fenômeno mediúnico, apesar de muito se parecer com ele, mas sim um fenômeno anímico, partindo do subconsciente do próprio médium, e não de uma entidade ou espírito exterior. Importantíssimo. Medo tem a ver com não saber lidar. Alguém trouxe. De fato, gente, o medo tem a ver com saber não tem a ver com não saber lidar. E aí é aquilo que a gente falou lá no início do Chico Xavier, no momento da morte, sabe? Chico Xavier, consciente que não sabia tudo o que podia se desdobrar, só cabe a ele ter medo. Como qualquer ser humano deveria ter medo diante de qualquer coisa que você não tem controle, que você não sabe tudo que vai acontecer. Primeiro, despertamos para as coisas espirituais. Ou seja, num primeiro momento, né, tá lá no livro, nós começamos a despertar que existe uma espiritualidade, que existe mediunidade, que existe a capacidade de nos interrelacionarmos com os nossos irmãos que estão no plano astral, né? Então, primeiro, despertamos para as coisas espirituais. Agora é tempo de exercitar e nos dotar de forma equilibrada de nossas capacidades medianímicas e desenvolvê-las tão naturalmente, assim como fizemos com os nossos outros sentidos. E isso só se dará por meio do conhecimento e a prática. Eu vou ler algumas coisas aqui que eu anotei, gente. Para alcançar a alma do meu guia, eu devo passar pela minha própria alma até chegar a dele. Entende por que o animismo ele é natural? Porque ele faz parte. Para chegar na alma do guia, porque a mediunidade é isso, eu tenho que passar pela minha própria alma. Para o guia chegar até a mim, ele tem que passar pela minha própria alma e até pela própria alma dele. Alma, ânima, animismo. É natural e faz parte de qualquer processo mediúnico. Primeiro erro é achar que o animismo não é natural, não faz parte da mediunidade. E o segundo erro é achar que a nossa alma participando, que assim estaremos fingindo a mediunidade. Não é isso. Mediunidade não é um trabalho só do guia.
porque se fosse assim, nós todos éramos médios inconscientes. Vamos lá. Se eu tenho vergonha do que está na minha própria alma, ou acho que tendo animismo na minha mediunidade eu não estou sendo médium de verdade, então eu não estou entendendo o que já foi dito. Animismo é natural, importante e nos chama para um trabalho em conjunto com o guia. Quantas vezes eu já repeti isso para vocês? Que nós somos chamados, nessa era de luz e de consciência, a trabalhar juntamente com os guias. Ou seja, nós não somos apagados pelo guia. O guia não faz tudo sozinho. Eu participo desse trabalho. E mesmo que na hora da mediunização, mesmo que depois da desincorporação, quem é médio de incorporação esqueça de muitas coisas que foram ditas e até de tudo, se não, né, de algumas coisas, se não de tudo, no momento da mediunidade, ninguém é inconsciente. Todo mundo tem juízo, né, do que está fazendo. Mas aí, quando o guia vai, como a mente dele era o que estava dominando o processo, ele leva as informações. E aí a gente, muitas vezes, não acompanha tudo, não lembra de tudo, né? E como às vezes a gente tem apagões, né? Até de uma consulta inteira que foi dada. Isso se tratando da incorporação. Então, vamos lá. Temos muito, muito a aprender, mas temos também algo a oferecer de nossa própria alma. Ou seja, eu achar que o animismo é ruim, que o animismo é negativo e não deve estar presente na mediunidade, é eu renegar que eu tenho algo a oferecer até numa orientação que um guia dá. Porque eu estou participando daquele processo. Para quem assim pensa dessa forma, que o animismo é ruim, ele é sempre negativo, que não vale a pena, cuidado com a ansiedade com a pressa. Eu achei muito interessante que essa questão da ansiedade e da pressa, ela veio em vários momentos aqui, em vários pontos e questões que vocês enviaram, né? Foque mais nas coisas, ou seja, o que é a alma, qual o seu papel na mediunidade, o animismo, a sua própria alma, o que é bom ou ruim, o que é uma comunicação de qualidade, o que é uma orientação de qualidade, o que é um médium qualificado. Então, a gente tem que começar a focar nessas pequenas questões que levam às grandes ações. Esse sentimento de vergonha diante do animismo sinaliza um mau entendimento com relação aos mecanismos da mediunidade. Ou seja, quero saber logo como é incorporar. Por exemplo, quero compreender toda a mecânica da incorporação, mesmo antes de entender suas partes. Eu, meu ego, minha alma, o guia, os corpos sutis, a própria alma do guia. O próprio animismo como parte primordial em qualquer forma de mediunização, semiconsciente ou consciente. Note, o assunto em questão, como eu trago aqui, né, o assunto em questão desse nosso estudo é o animismo. A gente não vai falar da mecânica da incorporação, vocês ainda precisam ver muitas coisas para a gente começar a falar da mecânica da incorporação, para entender o próprio sentido, quem criou o medo, o que é o medo, como o medo age na gente. O medo se tratando de uma forma, pensamento que a gente mesmo cria, por isso que eu falei que nós criamos o medo, e o medo tem um tamanho que a gente dá para eles, porque nós somos o criador do medo. Então, assim, tem muitas coisas que a gente precisa ter um pouco mais de paciência e tentar entender o máximo que eu preciso entender dentro do assunto que está sendo trazido no momento. Então, gente, assim, vou falar diante da minha experiência que eu tenho, o que eu vi? Que pessoas, geralmente com excesso de confiança, elas são muito mais difíceis da gente alcançar, da gente orientar. Por outro lado, o que eu percebi na minha caminhada? Que as pessoas que tinham medo, eu consegui contribuir muito mais efetivamente, porque dentro da minha percepção, é uma percepção pessoal, eu entendo o seguinte, a pessoa com excesso de confiança, ela não se abre muito o que a gente tem para oferecer. Já a pessoa com medo, ela não só está mais aberta, como ela quer mesmo, né, que a gente auxilie, então se abre mais essa percepção de quem tem um pouco mais de vivência. Então, na minha experiência, eu percebo, né, que as pessoas com excesso de confiança, e a gente vê aqueles médios, assim, que com poucos meses e até com poucos anos de prática mediúnica, seja ela qual for a mediunidade, às vezes querem assumir papéis numa casa, ocupar espaço numa casa que ainda não é de direito, né? Exatamente por esse excesso de confiança, achar que já sabe demais, que já sabe o suficiente, às vezes até questionar algumas decisões, algumas orientações dos próprios dirigentes, porque já se achar acima. Isso o que é? Nada mais do que excesso de confiança. Por outro lado, as pessoas que têm medo, é mais fácil da gente alcançar essas pessoas e até colocá-las no caminho, né?
E, obviamente, eu não estou falando, gente, existe uma peculiaridade aqui. A gente sempre fala no ser luz, a gente precisa aprender a ter mais fé na luz do que a gente tem fé nas sombras, né? Mas isso é totalmente diferente de dizer que eu vou fazer tudo de qualquer jeito e vou estar confiando que tudo vai dar certo, que tudo que eu estou fazendo é lícito, ou seja, que em nenhum momento o meu medo me provoca uma prudência de eu refletir, será que eu sei o suficiente para estar tão confiante? Será que eu já enxergo tão longe a ponto de saber o que está ao meu redor com absoluta precisão? Então, diante disso, só me cabe ter um mínimo de medo, que é a prudência. Então, ou seja, eu reconhecer que eu não sei de tudo, eu não enxergo tudo, e muitas coisas que eu enxergo não são realmente como eu estou enxergando. Então, para mim, o medo sempre deve ser essa voz da prudência. E como um mecanismo da própria alma, né, dentro dessa lei de autopreservação, só pode ser uma coisa perfeita, né? Quando bem utilizado. Aí fala assim, que o animismo é uma ação ou reação do médium, mas sempre baseadas em questões intrínsecas do próprio médium, de sua própria alma, tanto de sua vida odierna, ou seja, de hoje em dia, quanto de reencarnações anteriores, ou seja, registros do passado. Aí algum de vocês pergunta, essa cristalização pode ser ilustrada como posturas mentais estáticas e fixas, formada por acontecimentos ou ideias? Exatamente isso. Então, gente, como é que a gente cria registros na nossa alma que numa próxima reencarnação, às vezes esse registro está tão marcado na nossa alma que ele vem à tona numa outra vida como se tivesse acontecendo de novo aquilo, e a gente revive aquilo como se fosse uma realidade para a gente, exatamente pelo quanto de nós mesmos que nós colocamos naquela experiência, o quanto de energia que a gente colocou naquele registro. E quando o registro é ruim, vai gerar sensações, emoções e sentimentos ruins, né? Então, o que acontece? Como que se formam essas cristalizações dessas posturas mentais? Como isso se dá? Pelo reforço, pela vitalização repetidamente de uma ação, de um pensamento, de uma emoção, de um sentimento. É por isso que quanto mais eu sou viciado em algo, mais difícil é me livrar de um vício. Por quê? Tem tanto de mim naquele vício e tem tanto daquele vício em mim que eu já me confundo com ele. E eu tenho tanta força em relação a ele, ou seja, para dar mais força para ele, quanto ele tem mais condições de me dar força. Porque vício é uma coisa ruim. Do mesma forma, as coisas boas. Vamos falar dos ciclos virtuosos que nós também temos nas nossas vidas, as coisas boas que a gente faz, que a gente consegue fazer, abrir mão do nosso mundo lá fora, para auxiliar um irmão que vem por meio da nossa amada Umbanda, pedir auxílio e socorro. Quantas pessoas no mundo estão fazendo isso? Abrindo mão da sua própria vida para se oferecer, para se ofertar, auxiliar a outros. Entendeu? Então, assim, também tem os ciclos virtuosos. E do mesmo jeito, quando a gente cria, vitaliza, reforça, faz da forma correta, isso cada vez dá mais prazer. É por isso que eu falo muito para vocês. Eu não me sinto responsável para fazer com que vocês sintam muito prazer e regozijo em estudar, porque isso é a responsabilidade de cada um de vocês. Se eu pudesse, eu faria. Ou não faria, porque sei que não é saudável. Mas entende o que eu estou querendo dizer? Então, assim, cada um precisa buscar sentir prazer no que faz bem, no que agrega, no que faz crescer, no que desperta, no que faz desenvolver, seja como médico, seja como ser humano. Então, o que está faltando um pouco é isso, né? Cada um encontrar o seu próprio caminho de bem-estar, de regozijo, nesse sentido. Desculpa te interromper, mas você não estava gravando. Se nos primórdios da evolução nos adaptávamos aos 5 sentidos mais conhecidos, agora nos encontramos em novo período adaptativo por meio da mediunidade, de nossos sentidos espirituais. Bem, esse é um ponto que foi trazido no livro e é uma verdade, né? Ou seja, a cada vez, pelo meio da evolução, nós somos chamados a entrar em contato com o superior. Então, primeiro vamos dominar os nossos sentidos mais físicos, mas por meio deles, e aí eu lembro um pouco até daquela questão do magismo, né? Fazendo já uma correlação, ou seja, por meio do magismo exterior, ou seja, dos ritos de Umbanda, eu começo a entrar em contato com o que está mais oculto, até que eu começo a realizar o magismo superior. Ou
seja, por meio do esotérico com X, que são os rituais, as formas, as imagens, eu começo a entrar em contato com a essência das coisas, que é o esotérico com S. Então, por meio dos meus sentidos físicos, eu começo a entrar em contato com os meus sentidos mais espirituais, e assim eu sigo a caminhada evolutiva. O animismo, se for utilizado de uma forma saudável, é de grande ajuda para o médium, porque o auxiliará no processo de harmonização e afinidade com o seu próprio guia. Verdade, né, gente? Inclusive, para a gente mudar o que a gente precisa ser mudado na nossa alma, para que a gente consiga se afinizar melhor com os nossos guias, e para que a gente consiga ser um instrumento cada vez melhor para os nossos guias. Conforme está escrito no livro, é necessário a doutrina para entender o ponto em que o médium começa a extravasar, ultrapassando os limites da boa conduta, que terá uma reação contrária em relação à conexão com o guia. Ao invés de auxiliar na afinidade, os afastará. Ou seja, se o meu animismo for demasiado, ou seja, eu estou tão incorporado de mim mesmo e tão fechado em mim mesmo que eu sou incapaz de perceber o guia ou de que o guia se acople em mim. E o guia não pode forçar isso, tá, gente? Não tem como. Tá? O guia não pode, isso não faz parte do processo, não é natural, isso não é benéfico ao médium. É por isso que a gente precisa buscar conhecimento, educação e desenvolvimento mediúnico. Agora, o guia vai nos orientar nos momentos que a gente já não tiver incorporado da gente mesmo, porque quando tiver, é igual eu falo, né? Como a gente fala na física, tem duas coisas não ocupam o mesmo lugar. E quando se trata de alma, apesar da sutileza da alma, de ser mais etéreo, também não tem como, porque elas vão se conectar aos centros nervosos, aos chakras do médium. E se a própria alma do médium já está tão acoplada nos próprios chakras do médium, porque o que acontece no processo de mediunidade? Há um leve distanciamento da nossa própria alma para o nosso corpo físico, o nosso duplo etérico, exatamente para que o espírito consiga fazer essa conexão. Porque se a gente estiver absolutamente, totalmente, plenamente conectado conosco mesmo, não vai haver a mediunidade. Não vai haver a intermediação. Ou seja, se eu sou só físico, se eu sou só matéria, como é que eu vou me transportar para o mundo espiritual? Então, é dentro desse princípio. Então, ou seja, eu acabo afastando o guia, não atraindo. Tudo isso trará consequências desastrosas em sua vida espiritual, porque em vez de encontrar o caminho para a sua evolução por meio da caridade e o amor ao próximo, esse médium pode se perder em vícios passados, em orgulho e vaidade, sendo feito de marionete para espíritos trevosos. Ou seja, eu continuo manifestando quem eu sou, não dou espaço para que um guia se manifeste por meio de mim e me auxilie nessa caminhada. Estamos finalizando, gente. Essa parte foi um ponto que algum de vocês mandou, né? Ela explica mais além o que eu mais quis passar para vocês, né? Quando eu falei que me preocupa aquele que não tem medo de nada, principalmente no processo mediúnico, né? Ou seja, sem o medo, essa voz da prudência, aquele que não a tem, ou seja, que não tem prudência, tem um caminho certo na perdição por achar, sentir ou viver como se estivesse já acima de tudo. Aí eu pergunto para vocês, imagine que eu fale para vocês agora, neste momento. Eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de nada. Aí eu pergunto para vocês, façam uma análise para vocês dentro da prudência de vocês. Isso vai soar uma forma positiva ou uma forma negativa para vocês? Eu falar que eu não tenho medo de nada. Então, obviamente, como a gente sabe, né, isso soa de forma ruim. Exatamente porque tem um sentido ruim, né? Isso não soa como sabedoria. Isso soa como outra coisa, qualquer outra coisa. Então, assim, isso eu vou deixar para vocês refletirem. A gente tem muito cuidado, que geralmente, é igual eu falo, gente, isso não é uma regra absoluta, mas a gente tem que se abrir a algumas percepções exatamente de que algumas coisas que a gente está encarando com certa naturalidade, às vezes é porque a gente não compreende profundamente. Eu estou falando que não deve ser compreendido da forma natural, não. Eu estou falando que, às vezes, a nossa forma de enxergar, a gente está achando que é natural, mas não é natural. E quando a gente compreende mais, aí sim que a gente vai poder começar a enxergar de uma forma natural, como o próprio processo da morte, né? Eu só me lembro da passagem do Chico Xavier. É normal o médium sentir medo no início. São muitas informações em um mundo muito diferente de tudo que se ouve contar. Isso foi um ponto que alguém mandou. Mas é necessário ter fé e cautela. Ó, os dois juntos aí, ó. O medo e a fé. O Diego falou muito da fé, né? E a gente trazendo a questão do vocês têm que andar junto.
para entender os processos pelos quais você irá experienciar a cada momento, dentro e fora dos trabalhos em sua casa de Umbanda. Precisamos também entender e aceitar nossas deficiências e nossa capacidade de servir com dedicação e disciplina, quando nos propomos, né, efetivamente a caminhada. Gente, ó, apesar dos pesares, de todos os contratempos, acabamos aí no momento certo. Então, assim, nós encerramos aqui o nosso estudo nessa noite de hoje. Agradecer a participação de vocês, as questões, os questionamentos que foram enviados. Então, nós tratamos aí do capítulo 2, né, o animismo e a mediunidade, e o capítulo 5, o medo da mediunidade, né, do livro 3, de A Umbanda como Luz Lei Divina, da série Imaculação da Umbanda. Obviamente que a gente não trata de tudo, de cada coisa, né? Ou seja, tem muita coisa mais no livro, também como a gente vai, às vezes, muito mais além do que está no livro, exatamente para buscar esse paralelo e começar a fazer as pontes entre os conhecimentos, entre os saberes, entre as experiências que a gente tem, inclusive, né? Então, eu agradeço a cada um de vocês, que nosso Pai Oxalá possa abençoar a todos e cada um de vocês, que os nossos guias de Umbanda, que os nossos orixás de Umbanda, né? Dentro desse contexto da luz da lei divina, possa abençoar e agraciar cada um de vocês na medida dos seus esforços, na medida das suas buscas e na medida também do que cada um está fazendo dentro desse processo de entrega, né? Lembrando sempre que eu gosto, né, de falar que é muito bom que a gente pense neste momento de maculação da Umbanda, do que a gente tem oferecido para a Umbanda, do que a gente tem a ofertar à nossa casa, do que a gente tem para contribuir com os nossos dirigentes, o que a gente tem para contribuir com os nossos irmãos, e não apenas só o que eu estou recebendo, o que eu tenho para receber, o que vocês têm para me dar. Isso é muito importante para trazer uma nova consciência dentro do nosso trabalho de Umbanda. Então, por hoje é só, eu agradeço, que Pai Oxalá abençoe a todos, a cada um de vocês, as suas famílias e todo o nosso planeta Terra. Não esqueçam de pedir, de orar, de vibrar, de expandir as suas luzes e as suas consciências ao nosso planeta, que é sempre muito necessitado, né? De que nós sejamos esses canais por meio das nossas mediunidades, cada um com a sua mediunidade. Que assim seja, então, que Oxalá nos abençoe a todos, agora e para todo sempre. Gratidão. Fiquem com Deus.